Estamos começando aqui a transmissão. Olá, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Com muito prazer que estamos começando aqui a ocupação Metaverso e Arte no Sesc Tijuca. Estou muito feliz porque a gente está completando 1 ano de Museu XYZ, né, agora em agosto. A gente começou no Festival do Conhecimento com a exposição Metaversidade, fazendo já uma coleção de metaversos e experimentos em realidade virtual que já estavam acontecendo, né, durante a pandemia. E aí o museu começou a abrigar várias exposições de vários projetos brasileiros do metaverso e fora do metaverso, do presencial. E aí agora a gente está com esse novo projeto que é o Distrito, e estou muito feliz o Distrito que a gente lançou lá no NFT Rio, e aí agora a gente está já trazendo o Distrito aqui para o Sesc Tijuca, e com essa ocupação que, trazendo os maiores nomes do metaverso para conhecimento do público geral, né? Esse é um assunto que tem sido muito falado na mídia, principalmente agora que o Facebook mudou de nome para Meta, mas tem muito o lado da especulação do que isso vem a ser, do que isso vai ser, de como a nossa vida vai ser, mas a verdade é que isso já está em curso há muito tempo, já é um sonho, um desejo antigo, já está sendo construído por várias plataformas, vários games. Acho que o Otis vai falar um pouco disso hoje, da onde vem esse conceito do metaverso. Vou só fazer uma apresentação rápida aqui sobre o museu e sobre as oficinas que a gente vai oferecer aqui. Então, vocês todos estão conseguindo ver minha tela? O museu é esse espaço que está abrigando vários projetos de arte, cultura, no sul global, né? A gente está aqui no Brasil, a gente está com esse recorte de trazer o metaverso para um país que sempre vê as coisas com um certo atraso, então a gente está tentando preencher esse espaço, né? E principalmente dando espaço para os projetos culturais e artísticos. E aí o nosso novo formato agora é o distrito, que é esse miniverso, né? São várias galerias, vários prédios, até para trazer a importância desse conceito de vizinhança, né? Dentro do metaverso construído pelas pessoas. Então, convido todos vocês a conhecer o distrito, e quem participar aqui das oficinas vai ouvir falar e vai participar bastante dessa construção coletiva. E aí, só para apresentar um pouco dos nossos integrantes, né? Nós já estamos construindo o metaverso. Então, não é uma coisa que a gente está colocando para daqui a 5 anos, 10 anos, mas a gente já está fazendo agora. Então, imagens aí da ilha Moonchain, a Monique do Cryptovoxels, que eu acho que metade dela foi construída pelo Fábio Ema, vários espaços, né? E foi um bairro que eu ajudei a fundar. E o Otis também, nosso super pesquisador de realidades estendidas, explorando todos os metaversos, todas as ferramentas de realidade virtual, técnicas de realidade mista. E além disso, nós temos a equipe que trabalha com a parte de cultura, de parcerias. Ana Clara, minha irmã, está entrando agora para somar junto ao projeto. Aproveitando aqui para agradecer todos os integrantes do museu, né? Shima, Ana Cunha, o Fábio Ema, o Otis, pela parceria. E isso aqui são vários trabalhos feitos pela o nosso lab, né? O Parque Lage, que o Fábio Ema construiu para o NFT Rio, a Ilha do Arquiteto, que o Otis e o Fábio Ema
participaram do projeto da primeira ilha com fachadas tombadas do metaverso, do CryptoVoxel. Show da Pablo Vittar, nós participamos também em parceria com os criptorrastas. E aí agora a gente aterrissou aqui no SESC para fazer essa ocupação. E como é que vai funcionar? Vão ser uma série de oficinas e também vão ter rodas de conversa assim que a gente terminar as oficinas e abrir a nossa exposição dos projetos que vão acontecer aqui dentro das oficinas, né? Quais são essas oficinas? A primeira é que está começando hoje com o Otis, oficina de mundos virtuais. Vai ser um panorama sobre todo esse universo da arte digital, da criptoarte, dos NFTs, que isso é pouco falado, mas o metaverso da própria Meta foi inspirado no que estava acontecendo no universo dos NFTs. Acho que vai ser legal o Otis trazer esse entendimento, né, para quem está ouvindo a palavra metaverso primeira vez. Depois a gente vai ter uma oficina com o Fábio Ema de pixel art 3D, que é uma linguagem muito utilizada, né, que se popularizou com Minecraft e agora está invadindo esses mundos virtuais. E é uma experiência incrível de poder modelar a partir de voxels. Recomendo também a participação nessa oficina. Depois nós vamos ter oficina com o Caio Chacal e o Clélio de Paula sobre meta-humanos, onde eles vão escanear e mostrar técnicas de escaneamento, né, e captura volumétrica de pessoas para a criação de avatares, mas também essa discussão do que é identidade, memória, corpo nesse contexto digital, né? Por que eles estão trabalhando com isso? Essa é uma oficina que eu acho que vai aproveitar bem quem vai vir aqui no presencial, aqui no SESC, mas a gente vai transmitir igualmente. E a última oficina de meta-arquitetura vai ser meio que consolidar todos os projetos feitos durante a ocupação para criar um espaço lá no distrito específico desse projeto aqui no SESC. Então, quem estiver interessado em aprender a construir dentro das ferramentas do CryptoVoxel, recomendo também essa última oficina, que vai ser mão na massa, vão ser 3 dias. E aí, a partir daí, a gente vai anunciar as rodas de conversa também, que vão ser muito legais. Então, sendo assim, agradecer mais uma vez a presença de todos os integrantes do museu e agradecer ao SESC, a equipe do SESC, por estar realizando esse projeto, está sendo pioneiro em trazer esse assunto para o público geral. E vou chamar agora o Otis para começar aí a oficina de mundos virtuais. Valeu, pessoal. Show! Fala, galera. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar minha tela, que eu tenho um slide que a gente vai falar bastante sobre metaverso, mundos virtuais. E, bom, meu objetivo hoje é apresentar para vocês o que é o metaverso do passado, o metaverso de hoje e o que a gente espera para um futuro. Então, eu vou passar por um panorama. A intenção é ser mais uma base geral de tudo que está acontecendo, as nossas visões como artistas, como colecionador, como arquiteto, do porquê isso está transformando a nossa realidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre NFTs, criptoarte e todo esse movimento. Então, bom, primeiro acho que é importante me apresentar, né? Um pouquinho do meu background, sempre que eu me vi como pessoa, eu sempre tive envolvido com a arte, desde criancinha. Então, comecei brincando, desenhando com cartinha de Pokémon, cartinha de Yu-Gi-Oh! Depois eu me envolvi no grafite, depois fui começar a estudar 3D, depois editei clipe. Então, eu passei por uma boa gama da arte digital, né? 3D, VFX, todos os softwares. E, por fim, em 2019, eu conheci a realidade aumentada, inclusive através da Seria Hipster, que está aí presente. E a realidade aumentada explodiu a minha mente e foi muito importante, que me deu uma nova busca de conseguir colocar novas tecnologias no meu movimento que eu vinha da cultura de rua. Então, quando eu estava lá no grafite, eu estava pintando o muro, mas eu estava sempre gravando essa ação, e depois eu ia no computador e fazia as modelagens 3D, e eu colocava vários elementos 3D em cima dos meus grafites.
Então, eu sempre tive nessa busca de juntar a minha arte, vamos dizer, física, a minha arte da arte de cultura de rua, com as novas tecnologias. E quando eu conheci a realidade aumentada, eu falei assim, pô, é isso que eu quero me aprofundar nesse universo, nesse campo. Então, em 2019, comecei a estudar a realidade aumentada. 2020, eu já estava construindo em mundos virtuais, fora da blockchain. E em 2021, eu entrei para a blockchain com NFTs e, de fato, em mundos virtuais e metaversos de blockchain. Então, hoje eu me apresento para vocês como arquiteto de mundos virtuais ou meta-arquiteto. Esses termos são muito novos, né, e dinâmicos, cada pessoa se define de uma forma. Mas, basicamente, eu hoje trabalho construindo prédios e galerias em mundos virtuais e também sou artista de realidade estendida. Trabalho com realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista. E, bom, novas tecnologias são muito importantes para mim. Eu estou sempre estudando a próxima onda, agora estudando bastante inteligência artificial, GAN art, né? E eu sou muito feliz nesse ramo porque, vindo do meu background de grafite, sempre eu estava, vamos dizer, na minha bolha ali, na minha bolha de grafite, que poucas pessoas olham para essa arte, e na cidade do Rio de Janeiro, e com novas tecnologias eu consegui alcançar o mundo. Então, eu apresento para vocês alguns dos meus destaques nesses últimos anos. Foi muito importante para mim ter me envolvido com essas novas tecnologias, né? Alcançamos 6 bilhões de impressões em realidade aumentada, 350 NFTs vendidos na minha coleção, consegui ter minhas exposições internacionais em Nova York, Miami, Los Angeles, Inglaterra, e também destaque na mídia tradicional brasileira, com a Band, TV Justiça, Nubank, L Brasil. Então, é algo que assim mudou a minha vida nesses poucos anos que eu estou misturando novas tecnologias com a minha arte. E aqui à direita apresento para vocês um pouco do meu portfólio. Então, a primeira linha tem minhas artes 3D. Na segunda linha é o meu trabalho como arquiteto. E na terceira linha eu também trabalho como cameraman. Então, eu estou apresentando para vocês o projeto o show da Pablo Vittar, que o Fábio Ema construiu. O Marlos também estava com a gente nesse trabalho. E eu fui o cameraman. Eu estava gravando por trás das câmeras para poder apresentar um vídeo after party para as pessoas que não puderam comparecer no evento. Então, essa é basicamente o que eu faço hoje. Então, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. E, bom, o meu projeto ele nasce com a Purple Valley, que é um filtro de realidade aumentada que transforma o verde em roxo. Então, para vocês poderem entender toda a minha dinâmica, todo o meu universo artístico é em volta desse projeto. Então, eu estou sempre agregando valor e misturando com moda digital, realidade virtual. E foi um prazer, né, no FT Rio a gente conseguiu ter esse painel, um dos maiores painéis eletrônicos da cidade do Rio de Janeiro. Foi muito importante e simbólico para mim. E também falar um pouquinho de criptoarte na televisão. Então, só apresentando para vocês como essas novas tecnologias podem invadir a sua realidade, o seu cotidiano de uma forma incrível. E, bom, agora, já que vocês me conhecem um pouquinho melhor, vamos começar o assunto. Eu falo bastante sobre metaverso. Então, o que é metaverso? Acho que essa é a grande pergunta. E a grande resposta é a seguinte: metaverso é quase uma religião, é quase uma filosofia. Cada pessoa vai definir de uma forma diferente. Então, eu vou apresentar para vocês a minha interpretação como artista e como arquiteto de mundos virtuais. Hoje, existem mais de 160 mundos virtuais onde a comunidade, as pessoas que estão nesses mundos virtuais, podem construir experiências. Então, o metaverso é o ecossistema desses mundos virtuais onde a comunidade constrói ativamente aquele espaço. Então, só para dar um paralelo aqui, né? Qual é a diferença entre metaverso e videogame, na minha interpretação? Nos videogames, World of Warcraft, Ragnarok, você já tem um ecossistema ali construído, você entra e você consegue interagir nesse ecossistema. Diferente dos mundos virtuais, do metaverso, você ativamente está construindo aquele ecossistema. Então, é um local onde você basicamente tem ferramentas de construção e você consegue criar suas próprias experiências dentro desse ambiente digital. De uma forma muito resumida e pactada, é isso. Esse termo metaverso ele é cunhado em 1992 pelo Neil Stephenson, no livro Snow Crash. Esse livro é um clássico da cultura cyberpunk e nele ele trata da história do Hero. O Hero é um protagonista e, na vida real, ele é um entregador de pizza, mas quando ele chega em casa, ele veste um óculos de realidade virtual, ele entra num mundo virtual e lá dentro ele é um espadachim super sinistro, ele tem vários programas por trás dele, vários NPCs. Então é meio uma brincadeira, né? Na realidade ele é um entregador de pizza e nesse mundo virtual ele é um espadachim, um dos mais bolados assim daquele universo.
Então, o Snow Crash ele trata dessa ficção científica, ele cunha o termo metaverso, e, para mim, a maior lição, depois de ler Snow Crash, é que o Neil descreve esse universo como a rua, é uma rua toda escura, e as pessoas entram nesse ambiente, constroem galerias e prédios e experiências lá dentro, e elas vão colocando luz nessa rua. Então, por isso que para mim é tão importante essa lição de que nós, como comunidade, que estamos construindo ativamente esse universo. Essa é a maior lição que eu trago de Snow Crash. Um detalhe que acho que é importante ressaltar aqui, muitas pessoas julgam, né, colocam para a par metaverso com realidade virtual, e eu acho que a gente tem que entender que são coisas distintas. Tecnologias como a realidade virtual, ela complementa o metaverso, mas não é necessária. Inclusive, os principais mundos virtuais de blockchain hoje não têm aplicativo de VR, não tem aplicativo de realidade virtual. E o próprio Neil, ele veio a público que, como no Snow Crash, todo o metaverso é em volta de realidade virtual, ele vem a público para dizer que, apesar de lá ser tudo realidade virtual, ele acredita que maior parte de conteúdos de metaverso, na real, vão ser em telas 2D, em computadores e em celulares. Então, é importante ter essa noção. Metaverso é uma coisa, realidade virtual é outra. E eu vou passar um pouquinho sobre a realidade virtual nos slides para a gente entender um pouquinho melhor do que é a realidade virtual. E, bom, né, esse termo é cunhado em 1992. Né, então, não é um termo que surgiu agora, só para vocês terem isso bem lembrado. E, bom, aqui é um print de um tweet meu. Metaverso mudou a minha vida. E eu falo isso assim, cheio de orgulho na boca, porque eu estou há anos trabalhando com arte e, por exemplo, eu nunca tive uma galeria física no Rio de Janeiro. E hoje eu tenho diversas galerias em diversos mundos virtuais, onde qualquer pessoa pode interagir comigo, me conhecer a história do meu projeto e participar ativamente do meu universo artístico. Metaverso é sobre isso. É sobre você estar criando uma história dentro desses mundos virtuais e se conectar com mais pessoas. Essa é a principal, na minha visão, o benefício da gente estar interagindo com esse universo. É eu poder estar em contato com pessoas fora da minha bolha, do meu Rio de Janeiro, da minha vivência, e poder explicar para elas de forma visual qual é o meu projeto, interagir com elas e estar digitalmente, fisicamente com essa pessoa. Então, hoje, qualquer pessoa no mundo pode visitar a Purple Valley em diversos mundos virtuais e conhecer mais sobre o meu projeto. Aqui na primeira linha, a gente tem o Tezland, que é um mundo virtual que funciona na blockchain Tezos. Aqui, nessa terceira imagem, tem uma exposição que eu participei dentro do Decentraland, que é um dos mundos virtuais mais famosos. E na quarta linha, o CryptoVoxels, que é o nosso queridinho aqui no Brasil. E eu vou detalhar todos eles no finalzinho, explicando as diferenças entre eles e os prós e contras e por aí vai. Bom, é importante a gente falar sobre NFTs. Então, aqui está um print da minha coleção que eu lancei na No Origin. Um detalhe que é interessante, o eBay acabou de comprar a No Origin, que é um marketplace, uma plataforma de venda de NFTs. Então, está tudo linkado. E, bom, o que é NFT? Né? O que é NFT? O que é criptoarte? NFTs, a sigla significa Non-Fungible Token, é algo complexo, né? Aí vocês podem muito bem imaginar NFTs como artigos digitais colecionáveis. E, de uma forma muito geral, NFT é uma forma de se garantir posse no mundo digital. Então, você pode garantir posse de uma arte, garantir posse de uma roupa digital, garantir posse de um terreno virtual, garantir posse de basicamente tudo o que está na internet. E também existe uma forma de você linkar essa garantia de posse com o nosso mundo físico. Então, aqui está um print do meu último drop na No Origin. Então, isso aqui significa NFTs, são NFTs dentro da blockchain, eles vivem na blockchain. E o que é blockchain, de uma forma muito geral, é um grande banco de dados imutável, transparente e mundial. É uma corrente de blocos, esse significa o termo. Então, vocês podem imaginar o que antes a gente, como se dizer, dependia de bancos de dados privados. Hoje a gente tem um grande banco de dados que roda em milhares de computadores ao redor do mundo e a gente consegue verificar essas informações de uma forma transparente em qualquer canto desse mundo. E essas informações elas são imutáveis. Não tem como alterar o que está nos blocos anteriores. Então, para sempre, vamos ter um registro de que eu transformei essas artes em NFTs e elas estão lá e daqui a 100 anos vai ser possível visualizar isso. Só para deixar claro, né, quando você compra esse NFT da minha coleção, você está comprando a minha arte, você está tendo garantia de posse dessa arte e eu vou, no meu projeto, sempre agregando valor a esses NFTs e trazendo utilidades para ele.
E, bom, por que falar de NFTs e de criptoarte? Eu acho que a principal razão é por que um termo como metaverso, que foi cunhado em 1992, por que a gente está falando disso agora? Se é algo de 1992. Então, na minha visão, a gente teve um boom de metaverso por dois motivos. Primeiro, com certeza, pela pandemia, né, de ter feito a gente estar mais no ambiente digital, mas com certeza o principal fator da gente estar falando de metaverso hoje é por causa de NFTs. Por quê? Porque agora, com NFTs, é mais sólido você provar posse desses terrenos virtuais. Então, vamos supor, o que antes você tinha que... Vamos supor, eu comprei um terreno virtual num metaverso lá nos anos 90. Você teria que depender do banco de dados daquela empresa. E se alguém hackeasse aquele banco de dados? E se aquela empresa falisse? Você iria perder o seu investimento, consequentemente, você iria perder o direito de construir naquele terreno virtual. Hoje, com NFTs, esse registro ele é histórico, imutável, transparente e mundial. Então, é muito mais sólido eu provar que eu tenho um terreno virtual e ter a garantia de que esse NFT, esse terreno, ele está para sempre na minha carteira. A não ser, claro, que você venda ele ou mande para algum amigo seu, né? Essa posse ela está contigo na sua carteira. Então, hoje é muito mais fácil você provar que você tem esse terreno e não depender de uma empresa, depender sim do registro histórico da blockchain. E com isso, a gente cria esse universo de mundos virtuais que interagem com blockchain, que interagem com NFTs, e isso dá um grande boom para esse ecossistema. E, bom, é importante entender que NFTs não ficam só no mundo digital. Aqui está um vídeo que essa pessoa ela criou um sistema que ela consegue abrir a porta do carro dela usando um NFT. Então, é muito, muito interessante entender isso. NFTs não são só imagens de arte, não é só criptoarte, não é só terrenos virtuais. NFTs vão ser usados, já estão sendo usados e vão ser usados cada vez mais no nosso mundo físico, porque, na minha opinião, NFTs hoje é a forma mais sólida de se garantir posse. E no sistema que a gente vive, a gente está garantindo posse todo dia. Quando você entra na sua casa e você vira a chave da tua casa, você está provando posse. Então, hoje, NFTs, pelo fato de estar nesse sistema universal, mundial e imutável, é uma das formas mais fáceis, mais práticas de se provar posse. Então, a gente acredita, a comunidade como um todo, acredita que praticamente tudo que se tiver que garantir posse, a gente vai estar usando NFTs em alguma camada. Então, aqui eu reproduzi mais uma vez esse trecho. Essa pessoa está conectada à sua carteira, à sua MetaMask. Ela tem o Ethereum Name Service, que é o .eth, o .eth, como se fosse um domínio. Então, eu hoje tenho otis.eth, é um domínio que ele é linkado à minha carteira, e é um NFT. E aí, essa pessoa, ela conecta esse NFT na carteira dela, ela tem esse NFT na carteira dela, ela conecta a sua carteira e, assinando uma mensagem, ela consegue abrir a porta do carro dela. Esse mesmo sistema já está sendo implementado para abrir a porta da sua casa e por aí vai. Então, NFTs não ficam só no ambiente digital, eles são sim linkados ao mundo real. E, bom, aqui eu vou falar um pouco sobre o meu projeto em si, a Purple Valley. Ano passado, eu fiz um onboard de mais de 400 brasileiros no CryptoVoxels, que é esse mundo virtual, essa plataforma. Aqui é um print das nossas festas. E era muito legal porque no primeiro andar eu coloco a minha história, a história da Purple Valley, do meu projeto. E no segundo andar eu trago músicos brasileiros e artistas brasileiros para expor. Então, sempre foi um ambiente de muita interação. A gente sempre estava em call, conversando, trocando ideias sobre esse universo, todo mundo desbravando esse universo na mesma intensidade. E esse é o CryptoVoxels. Agora eles mudaram de nome para Voxels, eles perderam a palavra cripto. Então, vocês vão estar sempre ouvindo eu falar de CryptoVoxels e Voxels, mas é a mesma coisa, a mesma plataforma. E, bom, o Voxels, ele funciona direto do seu navegador de internet. Você não tem que baixar nenhuma aplicação, você não tem que registrar em nada. Com um link, você já entra nesse mundo virtual, já tem o seu personagem 3D, você pode perambular por essa cidade e você pode voar, dançar, comprar NFTs e ter experiências muito maneiras. Um detalhe aqui que muita gente, quando olha esse print, fala assim, pô, bagulho feio, parece Minecraft, parece PlayStation 1. Não acredito que metaverso é isso, é um joguinho todo escroto. Então, é importante entender que os gráficos serem assim não é um problema, e sim um fator muito positivo. Os gráficos serem assim, esses gráficos são voxels, né? São pixels volumétricos, pixels em 3D. Então, é muito fácil renderizar esses pixels 3D.
você precisa de pouco hardware. Praticamente qualquer computador vai conseguir renderizar o CryptoVoxels direto do navegador de internet. Então, isso nos cria acessibilidade. Então, qualquer pessoa pode visitar o CryptoVoxels sem ter um computador super robusto. E é interessante que o CryptoVoxels, inclusive, roda até no seu celular. E também roda em realidade virtual. Então, ele nos dá uma acessibilidade muito grande. E esse foi o principal motivo de eu fazer as minhas festas lá, pensando no público brasileiro, onde seria pouco hardware, então seria mais fácil eu ter mais pessoas dentro da minha festa. Então, os gráficos serem assim não é algo negativo, é algo positivo. E a gente acredita que, num futuro, a gente vai sim conseguir ter um metaverso fotorrealista, com meta-humans voando em realidade virtual, mas no momento atual da tecnologia e da internet, a gente ainda está usando gráficos não tão robustos, justamente para ter mais acessibilidade. Aqui é um vídeo de uma das nossas festas. Eu gosto de mostrar esse vídeo por conta das animações de dança, e é muito interessante entender sobre novas profissões que estão surgindo nesse universo. Então, não é só o artista 3D que vai modelar o prédio, não é só o especulador que vai comprar e vender terrenos, mas é uma gama de novas profissões. E aqui é muito nítido enxergar o quão importantes são os dançarinos. Então, eu acho que são poucas pessoas que veem essas outras profissões que estão incubadas nesse ecossistema, e os dançarinos eles já estão sendo usados com várias razões, e uma das razões mais práticas assim de se enxergar é você contratar um dançarino ou uma dançarina profissional, vestir ela com uma vestimenta especial, que é a de motion capture, é uma vestimenta que ela traduz os movimentos físicos para um ambiente 3D. Então, é você contratar uma dançarina, ela dançar, ela ter uma expressão artística, você transportar essa dança para o mundo digital, para um personagem 3D, e você até poder transformar isso no NFT. Então, são poucos mundos virtuais que têm essa capacidade hoje, mas é algo que a galera que joga Fortnite consegue entender o quão importante é as danças. Então, imagina eu poder hoje ter essa dançarina, ela ter uma dança específica, eu transportar para o mundo digital, transformar essa dança num NFT e eu, por exemplo, mandar para os meus colecionadores, para as pessoas que apoiaram o meu projeto. E quando a gente estiver nessa festa, só eles vão ter a exclusividade de ter aquela dança. Então, é muito interessante enxergar o quanto a gama de novos profissionais que vão estar usando profissões que já acontecem na realidade, mas implementando, traduzindo para esse ecossistema. Então, é importante a gente ver isso. Então, não é só o arquiteto, não é só o especulador, não é só as empresas, e sim várias profissões vão estar dentro desse ecossistema. Aqui é um trailer da Ilha do Arquiteto, é um projeto que eu participei com o Fábio Ema também. A gente estava junto com a equipe do CryptoVoxels construindo essa ilha. O CryptoVoxels, vocês terem ideia, eles têm 37 ilhas. Cada ilha tem meio que um tema, um objetivo. A Ilha do Arquiteto, o objetivo dela é ser todos os terrenos pré-construídos, o que na maioria dos mundos virtuais de blockchain, você compra um terreno vazio e você tem a demanda de contratar um arquiteto, um modelador 3D, ou você mesmo botar a cara e construir o seu edifício, a sua galeria. Então, a intenção da Ilha do Arquiteto é que todos os terrenos já vissem pré-construídos, e com isso ia dar para o colecionador não ter que se arcar com essa arquitetura. Ele poderia, talvez, facilitar a questão, eu não tenho skills 3D, eu não sei construir em 3D. Então, ele já comprar um terreno pré-construído. E foi muito interessante porque essa foi a primeira ilha tombada do CryptoVoxels. Todos esses prédios vão viver para sempre. Então, é um projeto histórico que eu e Fábio Ema ficamos muito felizes de participar. E aí, para vocês entenderem agora o trailer, mostra um pouco das minhas arquiteturas. Então, são prédios premiums, né? Tem o Furniture Pack, significa os móveis. Então, também tinha móveis. Tem sistema de luz já embutido, iluminação. E também, eu como artista de realidade estendida, eu estou sempre brincando com a AR e VR, então eu também implementei a AR nesses prédios. E você consegue ver esses prédios em tempo real, na sua mesa, na sua realidade, usando a realidade aumentada. Então, foi um projeto histórico muito importante para a gente entender a dimensão de onde o metaverso pode chegar. A gente tem prédios tombados, então isso é muito incrível. E, bom, aqui eu vou falar um pouquinho de alguns mundos virtuais, né? Esse é o Voxels, ou antigamente CryptoVoxels. Como eu falei, ele funciona na base de voxels, pixels volumétricos, pixels em 3D, e é um dos mundos virtuais de blockchain hoje que tem mais acessibilidade, pelo fato de demandar pouco hardware, de ser fácil renderizar. Como eu falei, funciona direto no seu web browser,
no seu celular e também em realidade virtual. Aqui é um print meu na frente de um dos meus terrenos dessa área do arquiteto. E, bom, pra vocês entenderem, praticamente tudo no CryptoVoxels é NFT. Inclusive, o meu nome lá é um NFT. As minhas roupas são NFTs. Então, eu estou garantindo posse do meu nome, garantindo posse das minhas roupas, garantindo posse de um terreno, por aí vai. Um detalhe que eu gosto de comentar aqui, como eu falei para vocês, né, o livro Snow Crash é basicamente a nossa Bíblia, foi onde foi cunhado o termo metaverso, e eu comprei um wearable, que é o livro do Snow Crash, e eu estou sempre carregando ele na minha mão. Então, é uma brincadeira de que até no metaverso eu estou espalhando a palavra, a Bíblia. E aqui, por exemplo, são wearables do Marlos, do projeto dele, Baby Bomb, e aqui são alguns wearables que eu criei usando a realidade virtual. A gente vai falar um pouquinho sobre wearables também, que são as vestimentas, né? Moda digital. Bom, antes de rodar o vídeo, falar um pouco sobre o The Sandbox. Ele é um dos mundos virtuais do blockchain mais conhecidos também. No ano passado, foi o mundo virtual que mais teve volume de mercado, volume trading, como a gente chama. Então, lá tem grandes empresas como o Snoop Dogg, The Walking Dead, os Smurfs. E, bom, é um ambiente focado para games, para construção de jogos. Eles têm todo um sistema de blueprints. Eu consigo personalizar NPCs para eles serem inimigos. Eu posso criar construções de colecionáveis. Então, para quem jogou Tony Hawk, você visitar uma galeria e espalhar vários coins, né, várias moedas nessas galerias e a pessoa colecionar essas coins e no final ganhar uma recompensa. Assim como um grande Super Mario, né, que você vai pegando as moedinhas. Então, o Sandbox ele é um mundo virtual focado na construção de games. Ele não tem hoje aplicação para realidade virtual. Eles estão construindo uma aplicação para mobile e ele não funciona no browser. Você tem que baixar a engine deles, né, o Game Maker, para você poder estar dentro desse universo. Importante, essa é uma nota a lembrar, o Sandbox ainda está na fase de alpha, então ele não tem um sistema de multiplayer, só em algumas festas, como a festa do Snoop Dogg e tal. Então é um ambiente que ainda está sendo construído. E aí rodar para vocês esse vídeo, foi o vídeo que eu fiz durante a alpha do Sandbox, então é o meu personagem lá dentro. O The Sandbox também funciona em voxels e são voxels voltados para engine de jogos. Então, são mais compressos, né, comprimidos, e é bem interessante a mecânica de construção de games lá dentro. Aqui o Active Worlds, ele é o primeiro mundo virtual datado na história. Ele é de 1995, ele é considerado o pai do Second Life, e 3 anos depois só do Snow Crash. Então, ele tem bastante referência do Snow Crash. Aqui é uma foto minha dentro do Active Worlds com a Mel. Aqui está a Mel. Ela é uma usuária ativa no Active Worlds há 27 anos. E assim que eu entrei no primeiro dia, eu conheci ela e ela me deu um tour gigante por lá. Foi muito maneiro. E aqui é um print que eu tirei lá dentro. E é interessante que eles já tinham mecanismos como foto panorama. Isso em 1995. Então, a gente vê o quão incrível é esse ecossistema. O Active Worlds ainda funciona. Ele não interage com blockchain, mas é bastante interessante a movimentação lá. Você consegue voar, tem vários portais, várias galerias, várias experiências. É como realmente é o pai do Second Life. Assim. E, bom, falar um pouquinho sobre arquitetura de mundos virtuais, né, ou de meta-arquitetura, depende da forma que você quer definir. Aqui são alguns dos meus prédios que eu trabalhei para a Ilha do Arquiteto. Então, essas são as renders, né, de fato, a produção. E aí eu pego esses prédios e coloco, de fato, no mundo virtual. Então, aqui é uma forma mais elegante assim, de se visualizar, o prédio isolado, mas esses prédios estão dentro do mundo virtual do CryptoVoxels e você pode interagir. Interessante que nesse projeto eu comecei a construir esses prédios usando o software de criação de arte em voxel, que é o Magica Voxel, e eu peguei esses prédios e joguei para o meu óculos de realidade virtual e coloquei alguns detalhes em realidade virtual. Então, algumas janelas, alguns detalhes mais minuciosos que eu tive que dar mais atenção foram feitos em realidade virtual. E, bom, eu acho que é importante a gente entender o quão grande é esse ecossistema. Então, aqui eu quero trazer para vocês alguns dos principais conceitos que são discutidos na comunidade hoje. Então, aqui é meio a gente falando de metaverso hoje, no presente. Então, os principais conceitos que a gente discute é a questão do proto-metaverso, o metaverso aberto e a diferença entre mundos virtuais e o metaverso. Então,
proto-metaverso, proto significa protótipo. Então, uma parte da comunidade acredita que eles definem isso como uma era. Estamos na era do proto-metaverso. Então, parte da comunidade acredita que não estamos ainda no metaverso. Isso por alguns motivos. Principal motivo, esse ecossistema de 160 mundos virtuais, poucos deles se comunicam entre si. Então, imagina você ter que... como se você tivesse um computador para cada um desses mundos virtuais, porque cada um desses mundos virtuais tem sua própria mecânica, tem sua própria construção de avatar, tem a questão de como funciona lá dentro, a renderização. Então, são mundos virtuais que não se conectam. São poucos os casos que se conectam e tem essa interoperabilidade. Interoperabilidade é um nome bonito para a gente definir que não existe ponte, né? Então, a gente acredita que num futuro a gente vai conseguir criar essas pontes entre esses mundos virtuais, ter uma interoperabilidade entre eles, e eu, por exemplo, ter o meu avatar no CryptoVoxels, pegar esse avatar e ir para Active Worlds através de um portal, por exemplo. Então, esse é o principal motivo de parte da comunidade definir a era que estamos como protótipo de metaverso, não ter essa ponte entre eles, e também pelo fato de que, como o Neil Stephenson ele cunhou o termo, e dentro do Snow Crash é bastante focado em realidade virtual, parte da comunidade acredita que, com o avanço de óculos de realidade aumentada e os headsets de realidade virtual, a gente vai, de fato, ver o metaverso na física, na realidade. Então, é o papo de eu ir na esquina tomar um café usando um óculos de realidade aumentada e eu conseguir ver um wearable, conseguir ver uma vestimenta digital na pessoa que está ao meu lado. Então, por esses dois motivos, o avanço de óculos de realidade aumentada e headset de realidade virtual e criar essas pontes entre os mundos virtuais é quando a gente talvez alcance o metaverso. Isso é a definição por parte da comunidade que usa esse termo. Outra parte da comunidade cunhou essa filosofia chamada de metaverso aberto, ou Open Metaverse, que é justamente a gente definir padrões e poder ter essa interoperabilidade entre esses mundos virtuais. Então, são dois conceitos que eles são amarrados, né? Eles falam bastante dessa questão de interoperabilidade. Então, eu vou mostrar para vocês alguns slides sobre isso. E também parte da comunidade define que, para um mundo virtual ser chamado de metaverso, ele tem que estar interagindo com blockchain e tem que te dar o ownership, né? A posse desses terrenos com NFTs. E aí, agora eu vou dar a minha interpretação sobre tudo isso. Como eu falei para vocês, na minha visão, metaverso são mundos virtuais onde a comunidade constrói. Então, para mim, Roblox é metaverso, Minecraft é metaverso, GTA RP, por aí, todos esses mundos virtuais eu considero metaverso, mas aqui eu quero mostrar para vocês que é tão grande essa filosofia que cada pessoa vai definir de uma forma e vai trazer esses conceitos de alguma dinâmica. Vamos falar um pouquinho sobre o metaverso aberto, Open Metaverse. Essa aqui é a Open Metaverse Alliance for Web3, tem um site aqui para quem quiser ver um pouquinho mais, e eles estão discutindo essa questão de um metaverso onde o usuário é dono das experiências. Então, os principais princípios e pilares dessa aliança, do conceito de metaverso aberto, como eu falei para vocês, é a interoperabilidade, essa ponte entre os mundos virtuais, a padronização, e padronização, a forma mais fácil de enxergar isso hoje, no digital, a gente já definiu que um MP3 é um arquivo de áudio, já definimos que o MP4 é um arquivo de vídeo, e por aí vai. Só que nesses mundos virtuais, cada mundo virtual usa um padrão para criação de avatar, usa um padrão para criação de wearables, e por aí vai. Então, um dos princípios do metaverso aberto é a gente conseguir padronizar e identificar, como o MP3 é um áudio, vamos definir que os avatares vão ser VRM, por aí vai. Então, essa padronização é um dos princípios para a gente poder criar essa interoperabilidade e um mundo virtual se comunicar com o outro. Se não, imagina, eu tenho aqui um mundo virtual que fala que o áudio é um MP3 e o outro mundo virtual vai falar que um áudio é um MP5. E dando um exemplo aqui, lógico que eles já entendem que áudio é MP3 e a gente está falando de outros elementos, né, de avatares, de wearables, de terrenos, mas para vocês entenderem o que seria essa padronização. E, por fim, um dos principais princípios e pilares do metaverso aberto é a gente, de fato, garantir ownership. Como eu falei, é garantir que os terrenos e os wearables e por aí vai sejam formulados com blockchain, sejam NFTs, para aquela questão que eu conversei antes, de que, vamos supor que o banco de dados acabe, você perderia seu investimento. Então, com NFTs, a gente, de fato, garante posse para a comunidade que está construindo dentro desses mundos virtuais se sentirem à vontade de que, ela investiu, ela vai ter para sempre aquele investimento ali, ela pode fazer o que ela quiser com aquilo. Então, os três principais pilares é isso: interoperabilidade, padronização
e a questão de garantir posse. É interessante lembrar que tem mais de uma aliança focada na padronização do metaverso aberto. Eu gosto muito dessa aqui, da Open Metaverse Alliance, porque ela se trata dos mundos virtuais que já estão construindo na blockchain. Existe uma outra aliança que é a das Big Techs, então tem a Microsoft, tem a Meta, tem outras grandes empresas. Essa aqui ela é focada nos mundos virtuais que já estavam antes nesse universo. Então a gente tem a Animoca Brands, que é responsável pelo Sandbox e também pelo Otherdeed, que é o metaverso dos Bored Ape. A gente tem a Dapper Labs, que ela trabalha com a Flow Blockchain, Decentraland, Superworld, CryptoVoxels, Upland, que são mundos virtuais que já estavam nesse ecossistema. Então, é uma grande aliança entre essa galera para poder tentar padronizar, criar essa interoperabilidade e discutir esse conceito de metaverso aberto. É um conceito mais filosófico, é algo realmente como a filosofia, não é algo que está na prática ainda. A gente tem poucos elementos, poucos mundos virtuais que fazem essas conexões, então estamos numa fase de construir essas pontes. E, bom, o proto-metaverso, eu quis mostrar para vocês que a minha definição, o que eu vejo a galera discutir de proto-metaverso é aquele conceito, né, de faltar a realidade aumentada, a realidade virtual e interoperabilidade, mas aqui eu quero mostrar para vocês o quão grande é esse ecossistema. E existe uma coleção, né, dos CryptoPunks, e aqui tem um influencer, né, que é o Punk6529, e para ele, proto-metaverso é Twitter e Discord. Então, para ele, as redes sociais, como Twitter, Discord, Instagram, já se classificam como proto-metaverso. Essa não é muito a minha opinião, mas eu quis mostrar para vocês que existem divergências, até mesmo esses mini termos dentro do ecossistema. E, por fim, eu trago para vocês uma planilha que descreve que, como eu falei para vocês, que para um mundo virtual ser metaverso, ele tem que ser descentralizado, ele tem que ser código aberto, tem que ser transparente, a comunidade que dita as regras lá tem que interagir com NFTs. Então, na esquerda, teria a estrutura de um metaverso e na direita a estrutura de mundos virtuais. Eu, particularmente, não compactuo com essa distinção, né? Como eu falei, para mim, qualquer mundo virtual que tenha ferramenta de build, ferramenta de construção, eu já considero dentro do ecossistema metaverso, mas isso aqui é muito discutido pela questão dos NFTs, de ownership, né? Então, por exemplo, tem pessoas que, se você vir e falar Second Life é metaverso, elas vão ficar irritadas contigo. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. É uma filosofia. Metaverso é uma religião. Cada pessoa pensa de uma forma. E, bom, falando um pouquinho sobre realidade estendida. Realidade estendida é o guarda-chuva de 3 tecnologias: realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista. E eu deixo claro aqui para vocês que essas tecnologias, elas são complementares. Elas não são necessárias para esse ecossistema. Elas complementam o nosso universo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas 3, mas lembre-se que quando eu falo de realidade estendida, é o guarda-chuva dessas 3 tecnologias. Então, a gente tem o início, realidade aumentada. Realidade aumentada, de uma forma muito fácil assim, de enxergar, é quando você pega elementos do mundo digital e coloca na realidade. Então, os principais exemplos é Pokémon Go e os filtros nas redes sociais. Então, quando você está no Instagram, no TikTok, no Snapchat, e você usa um filtro que, sei lá, coloca maquiagem ou muda a cor do seu cabelo, qualquer filtro nessas redes sociais são realidade aumentada. E aqui é um panorama que eu sempre gosto de lembrar, todo mundo, praticamente, que está nas redes sociais já usou um filtro e a gente não fala de realidade aumentada. Essas tecnologias, elas entram no nosso dia a dia sem a gente perceber. Todo mundo usa filtro, mas ninguém fala realidade aumentada. Então, nós vamos criando camadas em cima dessas tecnologias para poder massificar e a galera entender o que a gente está falando. E da mesma forma que os filtros são realidade aumentada, o Instagram agora implementou NFTs na plataforma e eles chamam de colecionáveis digitais. Então, é muito mais fácil eu explicar o que é um colecionável digital do que eu falar de non-fungible token, do que eu falar de proof of work, de blockchain, de termos mais técnicos, de termos mais nerds. Então, todo mundo, né, a gente vai criando essas camadas em cima dessas tecnologias. E aqui está um exemplo de realidade aumentada minha. Isso é um NFT, é uma vestimenta digital que eu criei para o meu avatar do CryptoVoxels, mas eu também criei um filtro de realidade aumentada para poder vestir essa vestimenta, né, ter esse elemento no mundo real. Um outro exemplo de realidade aumentada são os efeitos a gente chama de world track, né, que é quando você coloca um objeto interagindo com o mundo real, com a câmera
de trás do celular, né? Então, um exemplo é Pokémon Go, e aqui está um outro exemplo meu, que é um conceito que eu tenho, meus personagens do meu universo artístico, e aqui é dentro do quintal da casa da minha mãe, lá em Minas Gerais. E, bom, falando um pouquinho sobre a realidade virtual, né? Então, vocês entenderam, a realidade aumentada é trazer elementos do digital para a realidade. Por outro lado, a gente tem a realidade virtual, que é você vestir hoje é um capacete, né? Você veste esse headset e você fica imerso num ambiente criado por computador, um ambiente 3D. Então, realidade aumentada é trazer o digital para a nossa realidade física e realidade virtual é você entrar num ambiente 3D gerado por computador. Aqui é um vídeo meu pintando um quadro em realidade virtual. Então, para a galera que nunca vestiu, não conhece essa tecnologia, acho que é uma forma mais fácil assim, de entender o que eu estou falando. Então, na parte de cima do vídeo é o meu estúdio de realidade virtual. Eu tenho todas as ferramentas, eu tenho vários pincéis. E embaixo vocês conseguem ver, de fato, eu estou tipo, no meio da minha sala pintando no ar, né? Então, na realidade, é o que está acontecendo é isso aqui. Quando eu visto o capacete, eu estou vendo o que está em cima, entendeu? Então, a realidade virtual é você estar imerso num ambiente gerado por computador e você, né, tem vários tipos de experiências. Simuladores de pintura, tem simuladores sociais, tem mundos virtuais, tem jogos, tem diversas experiências onde você está interagindo e você, de fato, quando você veste esse capacete, você está lá dentro. Para quem nunca vestiu uma realidade virtual, um headset de realidade virtual, eu recomendo firme, que é uma experiência muito interessante. E realidade mista é quando você junta realidade aumentada e realidade virtual. Então, tem alguns exemplos. Esse é um vídeo meu também, e esse vídeo é um produto de realidade mista. Então, eu estou usando realidade virtual, eu estou imerso com o capacete, mas vocês só conseguem ver o que eu estou vendo porque eu estou trazendo um elemento digital para a realidade. Então, quando você mistura AR e VR, realidade aumentada e realidade virtual, você tem um produto de realidade mista. Então, vocês só conseguem ver o que eu estou vendo por conta de realidade aumentada, mas eu só consigo criar isso porque eu estou em realidade virtual. Então, a junção das duas tecnologias é a realidade mista. Um dos exemplos é o vídeo, mas a gente pode ter um headset de realidade mista, que é o caso do HoloLens 2, que é um headset da Microsoft, e você consegue vestir ele e você vai ver o mundo físico, mas você consegue botar elementos de realidade virtual no mundo físico. Então, existem alguns exemplos de realidade mista. O que eu consegui criar para vocês é esse vídeo. E no caso eu estou desenhando um bombe de grafite, né, do meu nome de grafite usando a realidade virtual. E aí, aqui alguns exemplos de como essas tecnologias complementam o ecossistema metaverso. Então, aqui eu estou mostrando para vocês como um prédio de mundo virtual. Então, aqui à direita eu estou dentro do CryptoVoxels com o meu avatar na Ilha do Arquiteto, no meu browser, né, dentro do metaverso de fato. E aqui à esquerda, na minha mesa. Então, com realidade aumentada, eu pude trazer esse prédio para a minha mesa. Então, realidade aumentada é uma das formas de você implementar essas duas tecnologias nesse formato. Você traz elementos que estão no metaverso para a sua realidade. Aqui atrás está o meu óculos de realidade virtual, para vocês saberem. E aí falar um pouquinho sobre wearables, né, que são os vestimentos, a moda digital. Tem várias formas de fazer os wearables, cada mundo virtual tem a sua própria forma de criação. Então, vou dar um exemplo no Decentraland, você pode usar ferramentas clássicas de 3D, Blender, Cinema 4D, e você vai formatar isso no padrão que eles pedem e você vai conseguir ter os seus wearables, seus vestimentos. No CryptoVoxels, você usa o software do Magic Voxel e você vai criando essa vestimenta. E um detalhe interessante do CryptoVoxels é que você é livre para posicionar essa vestimenta onde você quiser. Então, vamos supor, eu poderia colocar essa máscara na minha cabeça, poderia colocar na minha mão, no meu pé. Eu sou livre com os eixos 3D para posicionar esses elementos. E uma outra forma de visualizar VR e AR com metaverso. Então, na esquerda, sou eu construindo essa máscara em realidade virtual. Então, esse controle aqui é literalmente a minha mão. Sou eu fisicamente construindo essa máscara. E aqui à direita é o filtro de realidade aumentada, onde eu visto essa máscara em tempo real na realidade. E, como eu falei, essa máscara ela é um NFT, ela é uma vestimenta. Então, você pode vestir essa máscara no metaverso e também na realidade. Aqui é um exemplo de um colecionador meu que comprou a máscara. Então, isso aqui é um print tirado do CryptoVoxels, do meu colecionador,
sentado na cadeirinha vestindo a minha máscara. Então, acho que é uma forma mais assim, fácil de entender o que é essas vestimentas. E eu sempre digo o seguinte, da mesma forma que no mundo físico a gente gosta de se vestir com o nosso estilo, a gente cria uma caracterização em cima das nossas vestimentas, para mim, os wearables, a moda digital, é um dos principais elementos do metaverso, porque é assim que você vai conseguir se expressar lá dentro, você ter as suas roupas. Então, é uma forma incrível de expressão e também de você se enxergar naquele personagem, naquele avatar. Então, os wearables é um grande ecossistema em todos os mundos virtuais. E nos mundos virtuais de blockchain, a maioria dos wearables são NFTs. Então, existe um mercado, você pode comprar e vender esses wearables e por aí vai. E, bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre... Essa é uma lista, né? Como eu falei, são mais de 160 mundos virtuais hoje. Eu faço um estudo de que toda semana eu visito um mundo virtual diferente e eu tenho um diáriozinho onde eu vou anotando os prós e contras, os formatos de building lá dentro, de construção lá dentro. E aqui é uma lista dos que eu acho mais interessantes de visitar. Então, eu vou passar um pouquinho por eles para a gente trocar uma ideia. Então, começando com Active Worlds, que a gente já falou um pouco, é o grande pai do metaverso. Desculpa, o grande pai do Second Life, criado em 1995, a minha foto com a Mel lá dentro. O Decentraland, que é o mundo virtual de blockchain, um dos mundos virtuais de blockchain que é mais descentralizado. Então, é interessante notar que o Decentraland é uma grande referência por conta da descentralização. Então, o Decentraland, ele também roda no browser, ele também tem uma aplicação para você baixar, tem um client, ele ainda não funciona em VR, mas já estão criando o app de VR, de realidade virtual, e ainda não funciona em mobile também. Então, ele é mais focado no computador. Mas o mais legal do Decentraland é que ele tem alguns pontos super interessantes. Primeiro ponto, ele funciona numa DAO, ele roda com uma DAO. O que é uma DAO? É uma organização autônoma descentralizada, Decentralized Autonomous Organization. É um termo também da Web3, da nova internet que funciona com blockchain. Uma DAO, de uma forma muito resumida, é como se fosse uma mesa redonda. Então, não existe uma pessoa acima, todo mundo tem poder de voto, e as pessoas podem votar, geralmente usando um token de governança, uma moeda. No caso do Decentraland, existe uma moeda chamada Mana, e a DAO do Decentraland, essa organização autônoma, eles criam voting pools, né? Eles criam votações, e a comunidade que tem Mana, que tem terrenos, pode ativamente votar nessas voting pools e tomar decisões dentro desse mundo virtual. Então, é muito maneiro porque a comunidade, de fato, está ditando as regras lá dentro, usando uma DAO, usando tokens de governança. Um outro elemento interessante do Decentraland é que o próprio mundo virtual roda em nodes, então existem vários computadores ao redor do mundo que hospedam esse servidor, e a forma mais fácil de enxergar isso é a galera que já mexeu com torrent vai entender esse conceito. Então, são várias pessoas numa rede compartilhada rodando esses servidores. Então, isso faz com que, tecnicamente, é impossível acabar com o Decentraland, né? Mesmo se a Decentraland Foundation, que é a equipe que criou o Decentraland, se ela quisesse desligar o servidor, quisesse sumir do mapa, não ia conseguir, porque esses servidores já estão compartilhados ao redor do mundo em vários computadores. Então, isso é um ponto super importante e a gente chama isso de persistência. São mundos virtuais persistentes, não tem como eles serem desligados. Só se a comunidade querer parar de usar esse mundo virtual. Então, o Decentraland é uma grande referência, é um mundo virtual que tecnicamente vai viver para sempre, ele funciona com DAO, super descentralizado, a comunidade dita as regras lá. E um outro exemplo interessante é que o Decentraland hoje é um dos mundos virtuais que mais tem seus códigos abertos no GitHub. Então, eles têm um repositório com mais de 200 códigos, 200 pastas lá, e você pode auditar esses códigos, você pode criar ferramentas em cima desses códigos, então você pode até clonar esses códigos, né? Então, é open source praticamente, a maioria dos códigos são open source, não todos, mas boa parte, funciona em DAO, e o próprio jogo, né, o próprio mundo virtual roda em nodes. Então, ele é um dos maiores exemplos de mundos descentralizados hoje. Inclusive o nome, né? Decentraland, terrenos descentralizados. Um detalhe interessante também, o Decentraland, ele é o primeiro mundo virtual de blockchain a começar a relacionar seus terrenos com mecanismos de Proof of Work, que é um mecanismo de consenso que valida blocos. Então, ele já começa a fazer essa relação em 2015. Em 2017, ele já entra na rede Ethereum, que é a segunda maior blockchain do mundo hoje, depois do Bitcoin. E em 2020, eles abrem as portas para o público construir. Então, é o primeiro mundo virtual de blockchain datado na história. O CryptoVoxels, ou Voxels, como eu comentei para vocês, funciona em Voxels, tem a questão de acessibilidade, pouco hardware, demanda pouco hardware,
super acessível, roda em celular, roda no browser, roda em realidade virtual, e são 37 ilhas, tem vizinhos, né? Então você sente a comunidade construindo contigo. O detalhe, o Decentraland também são vizinhos, né? Você pode rodar o mapa e tem pessoas ao redor construindo contigo. Assim como no CryptoVoxels, onde você sente a comunidade construindo contigo. É como se fosse uma grande cidade, vários neighborhoods, né? Várias vizinhanças. E um detalhe do CryptoVoxels é que, enquanto o Decentraland está vendendo terrenos em 2018, o CryptoVoxels em 2018 já abriu a público. Então, o Decentraland ele abre a público em 2020, o CryptoVoxels abre a público em 2018. Então, teoricamente, o CryptoVoxels é o primeiro mundo virtual de blockchain a abrir a público. Ele tem esse teor histórico também. Falar um pouquinho sobre o Tezland. Aqui é um print da homepage do Tezland. Fico muito orgulhoso que eles colocam a minha galeria aqui na homepage. E ele fala justamente sobre comunidade, que é essa questão da gente ter vizinhança construindo ao redor de ti e você poder experimentar um mundo virtual. Então, o Tezland, ele funciona na blockchain Tezos, é uma blockchain eco-friendly. Para vocês terem noção, a Tezos, para você mintar, você criar um NFT em Tezos, é menos gasto energético do que fazer um tweet. Então, ela é super eco-friendly, não tem gasto de energia, ela funciona no mecanismo de Proof of Stake. E, bom, o Tezland, ele é um mundo virtual que ele é focado em estar sempre expandindo. Então, para vocês entenderem, o CryptoVoxels ele tem um limite de 69.420 terrenos, eles têm essa limite, né? O criador, a equipe do CryptoVoxels definiu que só vão existir 69.420 terrenos. O Decentraland tem uma base de 90 mil terrenos, então são limitados, enquanto o Tezland ele não tem esse limite. Né? O founder, o criador, ele quer uma experiência de mundo virtual que está para sempre em construção. E um outro detalhe também é que os terrenos lá são acessíveis, de 2 a 20 dólares, então está sempre expandindo e os terrenos não são tão caros. Então é um metaverso focado para a comunidade. Qualquer um pode entrar lá, qualquer um, né, dentro do mundo, mas quem tiver interesse pode entrar lá e construir, ter sua própria experiência. Então o Tezland não é focado em especulação imobiliária. Talvez seja um dos primeiros mundos virtuais de blockchain que não é focado em especulação, que não é focado em vender terrenos a milhares de dólares e por aí vai. Ele é realmente da comunidade. Aqui é uma foto que eu tirei no primeiro dia do Tezland. Então, foi quando eu peguei o meu terreno lá e comecei a construir a minha primeira experiência. Aqui, fala um pouquinho sobre o Webaverse. O Webaverse é um projeto super interessante que já está há anos em construção e ele foca bastante na interoperabilidade. Ele puxa esse conceito. Então, ele está sempre pegando projetos de NFTs grandes e até do underground e trazendo para os seus avatares. Ele já funciona com o avatar VRM. Então, o Webaverse hoje é um dos principais exemplos de mundos virtuais que puxam o conceito de metaverso aberto, o conceito de interoperabilidade. Aqui está o World Wide Web. Oi, pode falar. Não, é só te interromper rapidinho, porque eu falei com o pessoal aqui do SESC que quem tivesse alguma pergunta, né? Mas aí eu mandei lá no Twitch também, que eu acabei de entrar, e aí já está rolando uma questão polêmica. Eu queria ver se você colocasse a sua opinião, que o Urbana.art colocou assim, tranquilo, essa parada é que eu acho que o software existe, está aí no mercado, mas ele ainda não está bem calibrado para a realidade de hardware do mercado de hoje. Acho que o pessoal deveria dar uma olhada no que a Microsoft está fazendo com o Game Pass, que consegue fazer um Unreal 5 rodar liso em rede com uma TV Boxzinha de R$200. Como é que você vê? Todo mundo, né, que espera, né, que entrar no metaverso já com a qualidade do Unreal 5, né? E não é a primeira pessoa, já ouvi outras vezes essa opinião, gente falando, agora a gente tem esse cloud rendering, que você não precisa ter o videogame em casa, você vai ter o videogame na nuvem. E como é que você vê isso? Você acha que a gente vai esperar até lá para ter o metaverso? A sua opinião em relação a isso? Desculpa interromper. Então, não, claro. Minha opinião é a seguinte, Cloud Render é uma tecnologia incrível, com certeza ela é o futuro para vários pontos. Agora, vamos lembrar, quando surgiu o Cloud Render, lá há anos atrás com a Microsoft, no Game Pass, tinha vários lags, era muito difícil você rodar a experiência. Então, é uma tecnologia que também está em avanço, também está em construção. E, com certeza, eu acredito que vários mundos virtuais vão usar Cloud Rendering para poder transportar Unreal Engine, Unity em tempo real no browser.
Só que, até onde eu entendo, Cloud Render é um custo. Você ter esse host, ter esses servidores de Cloud Render é um custo alto hoje. Então, por exemplo, um mundo virtual de uma startup, de uma equipe descentralizada, uma equipe de Web3, eu não consigo visualizar eles usando Cloud Rendering hoje. Então, tudo bem, grandes empresas até podem construir dessa forma, mas a tecnologia que ainda está em avanço. E a minha resposta para isso é o seguinte: estamos, de fato, na era do PlayStation 1, na era do Nokia 64. Agora, para a gente chegar no PlayStation 5, a gente tem que passar pelo Play 1. Então, é importante entender esses mundos virtuais, importante entender Cloud Rendering, importante entender todas essas tecnologias em volta, mas ainda falta uma caminhada para isso. Talvez na próxima Bull Run, daqui a 5, 10 anos, vamos ter, sim, MetaHumans voando em VR, em Unity, Unreal Engine, em tempo real no browser. Mas não é a fase que encontramos hoje. E, assim, eu acho você pedir, vamos supor, para a equipe de 5, 10 pessoas descentralizadas para ter um host, um servidor de Cloud Render, funcionar em Unreal e em Unity, não sei se é o caminho hoje. Eu acho que o caminho hoje é muito mais construir, entender esses mundos virtuais e ir avançando conforme a tecnologia avança. Essa é a minha opinião em relação a Cloud Rendering, mas deixando bem claro que eu acho que é o futuro, com certeza. Só não estamos no momento, ainda mais no Brasil, que a Wi-Fi não é tão boa. Então, imagina, você estar no mundo virtual e ter lag lá dentro. Você mandar o personagem andar e demorar 2 minutos para ele andar. Então, ainda falta um cadinho para a gente ver isso constituído nos principais mundos virtuais. Pô, muito maneiro, Otis. Depois eu vou levantar uns pontos, mas eu vou esperar você terminar a apresentação. Aí a gente pode abrir para perguntas, né, dúvidas, e eu também vou levantar uns assuntos para a gente fazer o nosso bate-papo. Mas pode continuar aí. E aí, só naquele slide anterior, foi legal que o Otis apresentou. O Webaverse é um desses metaversos, né, dessa turma dos NFTs, as pessoas mais ativas e mais críticos a todos os metaversos, que usam os metaversos atuais, né? E eles começaram a fazer esse metaverso no GitHub também, código livre, e já tem coisas de game, né? De veículo, acessórios, e é muito legal ver que agora tem essa aliança, né, entre todos os metaversos. E eles fizeram um lançamento agora, porque esse Webaverse você pode ter o seu próprio, baixar o código, instalar e você criar o seu próprio mundo virtual. Mas eles fizeram um lançamento de terreno inspirado no Snow Crash, né? Que vai ser uma rua. Aí, beleza, você pode ter o seu mundo virtual. Mas se você comprar um terreno, você vai fazer parte daquela rua para aquilo servir de portal para aquele seu mundo, né? Então, é um misto também de o mercado de NFT, mas também qualquer um vai poder construir em cima desse metaverso que vai ser livre. Exato. O Webaverse é um grande exemplo aí de metaverso aberto, que puxa interoperabilidade, focado, inspirado no Snow Crash, né? Então, sempre bom lembrar dele. E, bom, passando aqui para o World Wide Web 3, muita gente fala, pô, metaverso, é tudo 3D, é um ecossistema de mundos 3D. E aqui eu apresento para vocês um metaverso em 2D, um mundo virtual em 2D. Então, o World Wide Web 3 funciona com NFTs, funciona com blockchain e ele é em 2D. Ele é bem focado numa versão assim mais arcade, tem a historinha lá dentro, tem vários jogos, então é bem maneiro. Somnium Space é um mundo virtual focado em VR, em realidade virtual. Ele tem uma aplicação para web, mas ele é muito mais gerido para a realidade virtual. Aqui está um print lá dentro. Ele é bem maneiro, assim, é bem visualmente elegante. E aqui tem um outro print, esse aqui é o CEO do Somnium Space. E para vocês terem a ideia, o CEO ele tem uma ideia muito louca, que é o seguinte: ele está trabalhando numa AI, uma inteligência artificial, e a intenção dele é, quando uma pessoa que está prestes a falecer, ele quer pegar essa pessoa e transportar a identidade dela, a cabeça dela, alimentar uma inteligência artificial e fazer essa inteligência artificial viver no Somnium Space. Então, a ideia dele é trazer pessoas para o metaverso e essas pessoas nunca morrerem, né? É você ter uma vida infinita usando inteligência artificial e transpor isso para o metaverso. Então, é uma ideia muito louca, né? Muita gente critica essa ideia, mas aqui eu botei a fotinho dele, ele todo... E aí, pá... E essa é uma grande ideia dele, né? De transportar mentalidades do mundo físico para o metaverso usando inteligência artificial. Aqui está um print do Substrata.
Substrata é um outro mundo virtual que ele funciona com app, né? Você tem que baixar o cliente deles. E aqui é um print de um prédio anunciando o meu drop da No Warranty, né? Então é um print meu. E dentro do Substrata é maneiro entender que eles interpretam outros mundos virtuais dentro do Substrata. Então um exemplo é eu consigo rodar o mundo virtual do CryptoVoxels dentro da engine do Substrata. E por que isso é interessante? O CryptoVoxels ele é focado em web, no browser. Então, tem algumas limitações que a tecnologia do browser, em tempo real, não nos deixa chegar. No Substrata, como é um client, como é um aplicativo de computador, eles funcionam na Indigo Render. É uma renderização onde tem a iluminação é mais elegante, ela é mais bakeada. Então, eu consigo ver a mesma experiência do CryptoVoxels de uma forma com iluminação muito mais interessante, usando a Indigo Render, usando a aplicação do Substrata. Então, o Substrata tende a explorar esse ecossistema de trazer outros mundos virtuais para a sua própria engine. Aqui está um print do meu personagem no The Sandbox, né? Como eu falei com vocês, Sandbox é focado em games, tem empresas lá, Snoop Dogg, Walking Dead, por aí vai. É um dos mundos virtuais que mais teve volume trade no passado. Então, aqueles terrenos vendidos a milhões de dólares, iate vendido a milhões de dólares, todos eles foram no The Sandbox. Aqui está um print do VRChat, e aí muita gente, parte da comunidade que é mais hardcore, iria ficar triste comigo de falar que VRChat é metaverso, porque VRChat não funciona em blockchain, não tem NFTs, mas como eu falei, para mim metaverso é mundos virtuais onde você constrói. Então, o VRChat para mim é uma das principais plataformas de realidade virtual, onde a comunidade já está interagindo, já tem muitos players lá. Para vocês terem uma noção, tiveram 90 mil pessoas no Réveillon usando o VRChat. Então, no Réveillon desse ano agora, 2021 para 2022, tinha 90 mil pessoas dentro do VRChat. E aí eu vou dar um exemplo aqui muito interessante. Esse print fui eu que tirei, sou eu e o Fesk, um artista digital, um artista que trabalha com NFTs também. Então, aqui é um print meu e do Fesk dentro do VRChat. Aqui é um exemplo do Monaverse. O Monaverse ele consegue transportar Unity e Unreal em tempo real no browser. Eles não falam qual é o segredo deles. Eu acredito que seja cloud rendering, mas eles não dão a mágica. Ninguém sabe qual é a mágica que eles fazem, mas eles transportam Unity em tempo real no browser. Então, é um mundo virtual com partículas, um tanto quanto fotorrealista, e qualquer um pode construir lá, mas você também pode vender seus terrenos como NFTs. Então, eles também interagem com blockchain, por aí vai. O único detalhe do Monaverse é que, como ele puxa Unity em tempo real, ele demora um pouquinho para carregar. Mas, tirando esse detalhe, é uma experiência super incrível. E aqui é um print meu dentro do bar do Xcop. Xcop é um dos maiores artistas aí do mundo da rede Ethereum, e ele tem essa experiência lá onde ele mostra as artes dele, a história dele. Então, aqui é um print do Xcop Bar dentro do Monaverse, usando esse sistema de puxar Unity e Unreal Engine em tempo real. Aqui o Outspace é um mundo virtual também focado em realidade virtual, mas tem aplicação para web. E um detalhe interessante é que, até onde eu sei, a Microsoft acabou de adquirir, de comprar o Outspace. Então, a gente vê grandes empresas interagindo com esse ecossistema, comprando mundos virtuais já existentes, comprando tecnologia já existente. O caso da Meta, que comprou o Oculus, né, que é o óculos de realidade virtual, alguns anos atrás. Então, a gente está vendo aí grandes empresas se posicionando, cada uma de uma forma. E o Outspace é maneiro porque ele tem um sistema que eu acho um dos melhores sistemas quando se trata de pessoa. O que eu quero dizer com isso? Existe uma ferramenta chamada Bubble, que é uma bolha. Quando você ativa essa bolha, se chega algum player, algum outro usuário perto de você, ele não é renderizado para ti. E qual é a consequência disso? Se vir alguém e tentar fazer algum ato que eu não queira ver no meu personagem, e aí eu digo assim, atos mais 18 mesmo. Então, ele tem uma questão de que ele te limita a ver pessoas que estão interagindo com o seu corpo quando chegam muito perto de ti. Então, isso te dá uma bolha do seu personagem, que eu acho que é um dos principais elementos de identificação e de que ninguém vai atrapalhar a sua experiência. E por que eu falo muito sobre isso? Eu tive uma experiência no Outspace que foi muito constrangedora. Eu estava trocando ideia com uma pessoa que ela mora na Rússia, estava lá trocando altas ideias, foram 2 horas de conversa. Do nada, chegou uma outra pessoa e começou a enfiar um marshmallow na boca dessa pessoa que estava conversando. Uma situação super constrangedora, e essa pessoa ela até saiu do Outspace por conta disso. Então, assim, para evitar situações desse tipo, você pode ativar a bolha, e aí se alguém chegar perto de ti, né, num limite aqui entre você,
essa pessoa não é renderizada, você não vê essa ação. Então, o Outspace tem um sistema de bolha que eu acho muito interessante comentar, né, de individualidade. Aqui o Horizon Worlds, esse não é um print meu, infelizmente o Horizon Worlds não está disponível no Brasil, e o Horizon Worlds é o mundo virtual da Meta, do Facebook, né? E é um dos principais exemplos aí quando se fala de metaverso num ecossistema mais empresarial, mas, felizmente, no Brasil não está disponível, só está disponível em 3 países, se eu não me engano, que é Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, se eu não me engano. Então, ainda está expandido para outros países. Eu espero que chegue aqui para a gente poder entrar lá e ver como é que é, mas aqui é um print do Horizon Worlds. E, bom, não tem como falar, né, de metaverso sem citar o Second Life, e aí, mais uma vez, eu falo aqui, parte da comunidade não descreve Second Life como metaverso, porque não interage com NFTs, não interage com blockchain, mas Second Life foi criado em 2003 e teve uma grande audiência em 2007, né, meados ali, e talvez para o grande público foi a primeira experiência de você visitar o mundo virtual. Então, ele é considerado aí um dos percussores quando se trata de metaverso. Então, é importante ter um print aqui dele falando um pouquinho sobre. Também já tinha todo um ecossistema lá de venda de roupas, de venda de terrenos, mesmo sem NFTs e blockchain. E, bom, falar um pouco sobre o Spatial. O Spatial eu tenho visto ele sendo cada vez mais usado em âmbito empresarial. É uma galeria 3D isolada, não tem vizinhos ao seu redor, né? Você cria uma experiência isolada, mas um elemento interessante do Spatial é que a interface dele é interessante, que você, com uma foto, você consegue criar um personagem. Então, eu posso olhar para minha webcam em tempo real, tirar uma foto do meu rosto, e ele já vai gerar um personagem 3D para mim. Então, provavelmente, o Spatial é uma das ferramentas mais usadas para introduzir a galera em mundos virtuais, em galerias isoladas. Então, é um exemplo aqui que eu queria também colocar para vocês verem. E, bom, aqui é um print das... Muitas vezes perguntam, mas tá, agora entendi o que é metaverso. Entendi que são vários mundos virtuais, entendi que tem várias experiências, tem jogos, tem festas, tem galerias de arte, cada um constrói de uma forma, cada um tem o seu estilo, mas então tá, como é que eu compro um? Qual é o preço de um terreno lá? Então, aqui é um print que eu tirei da semana passada, de uma análise de dados, né, da Way Analytics, que ela traduz esses exemplos numa planilha. Então, aqui a gente vai passar rapidamente sobre isso aqui para vocês terem a noção. Então, hoje, na semana passada, um terreno do Decentraland, o terreno mais simples, vamos dizer, o floor, né, o terreno mais barato disponível, estava em torno de 1,7 Ether. Na época, o Ether estava a quase $1.900, então estava $3.200 para você comprar um terreno do Decentraland. No The Sandbox, $2.500. Otherdeed, que é o metaverso do Bored Ape, que ainda não foi lançado, $3.300. No CryptoVoxel, $700. World Wide Web 3, $800. NFT Worlds, que é uma plataforma que funciona em cima do Minecraft, inclusive a Mojang, que a Microsoft comprou a Mojang, e a Mojang veio a público dizendo que ela não vai apoiar NFTs, e o NFT Worlds era uma ferramenta em cima do Minecraft. O Minecraft ela é da Mojang, então agora a comunidade do NFT Worlds, eles estão tentando se reinventar e tirar o Minecraft da jogada, né? Mas era um mundo virtual em cima do Minecraft. Somos no Space, que eu mostrei para vocês, que é focado em realidade virtual, $750, e o Substrata, $415. Então, é interessante notar... Otis, vou trazer uma outra pergunta que veio aqui do Twitch. Boa. Porque eu acho que tem a ver com essa tela aí. Porque esses são as plataformas de metaverso mais importantes e mais populares de hoje, né? Aí surgiu uma questão aqui, que é toda hora o universo do NFT tem um metaverso novo, fazendo ICO, né? Fazendo lançamentos de terreno. E aí, discutindo economicamente, mas eu já vou trazer uma outra questão, né? Como é que você vê isso sobre esses quantidade de metaverso que está sendo lançado em comparação com esses que já estão funcionando, são mais populares, né? Até para orientar o pessoal em relação a como você vê essa diferenciação, né? Sim. De projetos que estão mais aí há mais tempo e projetos que estão o tempo todo sendo lançados. Sim. Então, eu acho interessante acompanhar, e eu visualizo isso como o início da internet, né? No início da internet, todo mundo queria criar um Facebook, criar uma rede social, criar um site, e acabou que foram fixando algumas dessas redes sociais como as grandes, né? E todo mundo usar essas grandes. Então, assim, eu acho legal acompanhar essa criação de mundos virtuais. Como eu falei, né? Toda semana eu tento visitar um mundo virtual novo.
E eu acho maneiro porque cada um traz uma visão diferente. E a gente ainda está numa fase muito experimental quando se fala de metaverso. Então, na minha visão, assim, é bom estar nos principais, no Decentraland, CryptoVoxels, eu acho maneiro estar ali presente, mas eu também acho maneiro ver o underground que a galera está construindo. Pode ser que um metaverso underground aí que surgiu ontem, pô, juntou vários elementos desses mundos virtuais e criou um novo elemento e traga algo de inovação para a comunidade. Então, assim, comparando aos games, no início ali dos videogames, todo jogo era um jogo novo, tinha nova ferramenta, pô, era um RPG que fazia tal coisa, ou um FPS que fazia tal coisa, e hoje em dia a gente já meio que já consolidou. Pô, um FPS é de tal forma, um RPG é de tal forma, um jogo social é de tal forma. Então, eu acredito que estamos nessa fase de experimentar. Então, assim, eu vejo com muitos bons olhos essa questão de que sempre está sendo criado um mundo virtual novo. E aí, é claro, tem que ter noção de que eu vejo muita empresa, não, vou criar meu próprio metaverso. Aí eu já acho que é um ponto que, pô, vamos ver com calma, né? Mas quando é uma equipe artística, criativa, que tem uma nova ideia, pô, quero inovar esse campo com alguma tecnologia, com algum elemento, eu acho que sim, que a gente tem que estar de portas abertas para enxergar. E aí eu vou dar o exemplo do próprio CryptoVoxels, né? O Ben Nolan, cabeça do CryptoVoxels, ele trabalhou no Decentraland e ele falou assim, não, pô, eu quero criar uma ferramenta que você construa dentro do jogo, in-world, né? Você construir dentro do mundo virtual. E aí surge a ideia do CryptoVoxels. Então, assim, a gente tem que olhar para novos mundos virtuais. Outro exemplo, o Tesla, que ele surgiu ano passado e ele veio com essa inovação de ser um mundo virtual que está sempre se expandindo, que os valores são valores simbólicos só para custear a equipe. Então, assim, são mundos virtuais que é importante a gente olhar o que está acontecendo na cena. Então, é maneiro a gente estar nos principais. Com certeza, os principais já têm mais nome, né? Decentraland, sempre falado e tal. Mas não, eu, como artista, eu não ignoro os mundos virtuais que estão surgindo. Eu acho que é bom ter essa análise e ver o que cada um pode nos possibilitar. Assim como a gente tem um celular que tem um aplicativo para ver vídeo, um aplicativo para mandar mensagem, um aplicativo para jogar, o metaverso vai ser esse ecossistema de mundos virtuais. Cada mundo virtual tem um foco. Então é maneiro ver novos focos surgindo, né? Ainda mais no momento tão experimental como a gente está hoje. Aí o Arthur fez a pergunta aqui no chat do Zoom, se existe algum metaverso criado no Brasil ou criado por brasileiros. Essa é uma ótima pergunta e existe sim um projeto de mundo virtual por brasileiros, ainda não lançou e eu não sei se eu posso dar esse spoiler, então eu não vou falar o nome, mas já tem uma equipe brasileira criando um mundo virtual sim e tá bem maneiro. Eu faço parte ali não uma consultoria, mas eu olho para eles, estou sempre trocando ideia com eles e eles me mostram alguns prints e tá bem maneiro o desenvolvimento do projeto. Hoje é o único mundo virtual que eu conheço que foi construído por brasileiros. É esse projeto ainda não lançado. E eu não vou falar o nome porque eu não sei se eles vão mudar de nome, se eles anunciaram, então, mas tá vindo aí um mundo virtual criado por brasileiros. E da comunidade de artistas de Web3, né? Então acho que é maneiro deixar isso bem claro. Fala pra gente uma semana antes do lançamento, pra gente se preparar. Fechou. Mas, bom, para finalizar esse slide aqui, né, a gente já entendeu que cada mundo virtual tem o seu próprio valor, e aí só passando um pouquinho aqui sobre o volume, né? Então, por exemplo, na semana que eu tirei esse print, no Decentraland foram movimentados quase $30 mil, no Sandbox $50 mil, no Otherdeed $1 milhão, no CryptoVoxels naquele dia não tinha nenhuma venda, e no World Wide Web 3 $8 mil, NFT Worlds $20 mil, Somnium Space $7.500, Substrata 0. Então é importante entender, por exemplo, aqui, ó, nessa parte aqui das vendas. 6 vendas no Decentraland. Vamos olhar para uma semana, né? Então, quase 600 vendas numa semana, 150 vendas no Sandbox, quase 800 vendas no Otherdeed, 30 vendas no Vox e por aí vai. E aí a gente vê uma notável discrepância entre o Otherdeed e os outros mundos virtuais. E eu quero trazer esse ponto, que é o seguinte. O Decentraland, primeiro mundo virtual de blockchain a criar os seus terrenos com Proof of Work. CryptoVoxels, primeiro mundo virtual de blockchain a abrir a público. Otherdeed, não tem nenhum ano que o Otherdeed existe e não está nem aberto ainda, você nem consegue nem visitar ele ainda, só teve alguns testes de alfa. E como que o Otherdeed, que é um projeto que praticamente nem existe ainda, movimenta muito mais do que os mundos virtuais que já estão aí há anos sendo construídos. Isso é importante notar. O Otherdeed, ele é um metaverso dos Bored Ape. O Bored Ape hoje é uma das principais coleções de NFTs, então tem muito hype, tem muita movimentação através do Otherdeed. E, inclusive, a Animoca Brands, que é a empresa responsável pelo The Sandbox,
Eles fecharam a parceria com a Yuga Labs, que é a criadora dos Bored Ape, e eles estão construindo também o Otherdeed. Então, lá no Otherdeed, já tem umas ferramentas super avançadas, tá ligado? E mesmo sem ter sido lançado, pelo hype dos Bored Ape, pela coleção de NFTs, eles têm mais movimentação de mercado do que os mundos virtuais já construídos. Então, imagina, essa pergunta sobre mundos virtuais estão surgindo agora. O Otherdeed surgiu praticamente ontem e foi um dos que mais movimentou dinheiro, tá ligado? Então, é importante a gente ter esse espaço onde mundos virtuais estão sendo criados e novos mundos virtuais surgindo. Então, bom, aqui é uma planilha, né? Quem quiser ver pode entrar lá na Wayne Analytica, eles fazem esse resumo praticamente todo dia. Então, é maneiro de enxergar esse ecossistema já voltado para um lado mais financeiro, né? Eu queria E, bom, colocar... pode falar, mano. Não, a importância da gente acompanhar isso, às vezes não é nem pela questão do mercado, mas assim, isso mostra que esse volume é importante diário, porque como os NFTs têm os royalties das plataformas, isso mostra que quando os terrenos estão sendo vendidos, a plataforma também está ganhando recursos. Aí só para dar um exemplo, o Ben Nolan, que é o CEO lá do CryptoVoxels, que é a plataforma onde está o museu, ele sempre fala, pô, a gente já tem fundos para hospedar o CryptoVoxel por não sei quantos anos, décadas. Então, assim, essa é a diferença do NFT para uma coisa por assinatura ou para um outro modelo de negócios, né? O NFT, por ele ter um royalty embutido, essa movimentação toda que tem diária, as plataformas elas se sustentam através disso. É óbvio que isso vai mudando conforme se isso um dia saturar de não sei quantas mil plataformas, esse mercado vai transitar, né? Mas essas plataformas que já estão funcionando, elas já fizeram um caixa, então elas também são garantia de que elas vão durar muitos anos, porque essa balança do que eles arrecadaram, o que eles gastam de servidor, eles já trabalharam isso de uma forma alguns anos, né, de 2 anos para cá, e já entenderam como eles mantêm essa plataforma sustentável, né? Exatamente. E, bom, meu objetivo hoje foi trazer um pouquinho disso do passado, Snow Crash, Active World, Second Life, hoje o metaverso hoje, né, com CryptoVox, do Decentraland, e falar um pouquinho de realidade estendida, né, que é a R, VR, realidade mista, e a gente acredita de fato que vai conseguir, né, vestir um óculos de realidade aumentada e você ver terrenos, ver wearables em tempo real, você vestir óculos de realidade virtual e estar nesses mundos virtuais. Então, eu quis dar um panorama aqui mais geral do passado, presente e futuro, e é algo um pouco mais teórico, né, mais maçante, vamos dizer, para vocês estarem a par do que existe hoje. E a intenção é que na próxima oficina a gente caia mais para a prática e a gente possa talvez construir algo, construir um wearable, ver essas ferramentas funcionando na prática. Então, hoje foi um dia para vocês estarem a par, enxergarem esse ecossistema como um todo, entenderem pela nossa perspectiva, né, de artista, de criação, o que é esse universo. E aí deixo aqui as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar e participar dessa minha jornada de mundos virtuais. E como eu falei, né, o metaverso mudou a minha vida. Hoje eu tenho terrenos onde eu posso botar minhas galerias, construir minha história. Meus principais colecionadores, eles vieram através do metaverso, onde eu consigo, de fato, as pessoas entenderem o meu projeto. Então, eu sou um grande entusiasta e eu vou estar sempre aí percorrendo essa jornada. E, bom, tá aí meu Twitter, meu Instagram, meu LinkedIn. E eu agradeço a vocês por escutarem 1h30 da gente falando de metaverso. Vou deixar essa meia horinha final para quem quiser fazer alguma dúvida, trocar alguma ideia sobre isso e a gente poder continuar essa jornada juntos. Pô, muito legal. Valeu, Otis, pô, representando a pessoa que está aqui presencialmente no SESC, e agradecer aí a sua aula, né, sobre o metaverso, muito legal. Reiterando aqui o convite que semana que vem o Otis já vai mostrar, passear pelos metaversos, né, mostrar na prática essa diferença. Aí, Otis, agora eu vou começar a trazer algumas perguntas. Vamos que vamos. Aqui, se você quiser chegar aqui para falar direto com o Otis, pode ser. Desculpa que eu estava te interrompendo no final, né? Mas eu achei legal com aquela tabela falar por que a gente acompanha, até para ver a saúde das plataformas, né? Se elas estão sendo procuradas e tal. Mas pode vir aqui, Randy.
Oi, tudo bom? Boa E noite. aí? Boa Caramba, noite. obrigadão pela troca e pelo conhecimento, muito bom. O que eu Obrigado, queria te agradeço. perguntar é o seguinte, agora que vocês observaram esse movimento, que existe esse movimento das plataformas já terem arrecadado um caixa, vocês veem que tem alguma tendência delas a baixarem os preços para atrair mais pessoas e que seja mais acessível? Ou isso não depende da plataforma? Como funciona isso? Então, a maioria hoje já vendeu todos os seus terrenos. Então, a maioria desses mundos virtuais de blockchain é a própria comunidade que está ditando o preço. A maioria. Tem alguns, por exemplo, vou dar um exemplo, o Sandbox, tem alguns terrenos que eles não venderam ainda e de vez em quando, acho que se não me engano, acho que é de 3 em 3 meses, eles vendem um lote de terrenos. Mas, por exemplo, o Decentraland já vendeu todos, então quem dita o valor lá é a própria comunidade. Então, depende muito atrelado ao mercado cripto. Quando o mercado cripto cai, geralmente esses NFTs de terrenos também caem. Quando acontece alguma coisa tipo que a comunidade não gosta, parte da comunidade tipo, vai embora desses mundos virtuais, os valores caem. Então, ela é muito dita, na minha visão, né? É muito dito a comunidade que dita esses valores. Então, vai depender muito do mercado cripto, do que a empresa está fazendo para agregar valor àquele mundo virtual e de como a comunidade se sente feliz naquele universo. Entendi. Obrigado. Valeu. Vou trazer mais umas questões aqui, ó, aqui no grupo do Zoom. Qual o link? Essa planilha é exibida? Qual é o site, né, que tem essa? É o wayneanalytica.com. Vocês podem ver eles wayneanalytica.com, né? aqui no finalzinho aqui está aqui ó, o link. Ó. Aí uma pergunta do Martin. Qual o estado de interoperabilidade de NFTs entre metaversos? Por exemplo, um NFT da Tezos poderia rodar com wearable no Decentraland? E a segunda pergunta. Hoje não. Qual Mas o vai, estado... vou fazer o combo de perguntas e depois você responde. Qual o estado de tecnologias para alugar NFTs? Por exemplo, se um artista quiser alugar um NFT wearable só para uma performance em concerto no metaverso. Boa. Então, primeira pergunta, né, sobre NFTs de Tezos. São pouquíssimos os mundos virtuais que olham para Tezos, e aqui eu vou dar o exemplo do OnCyber e do Tezland. Então, não, no Decentraland hoje ele não enxerga NFTs de Tezos, então você não conseguiria ter um wearable mintado, né, usando a plataforma Tezos, felizmente. Né, nós, como brasileiros, a gente sabe a importância do ecossistema Tezos para o nosso movimento, mas não, são poucos que enxergam. E aí vou dar um exemplo aqui, são pouquíssimos mundos virtuais que têm essa interoperabilidade. Né? A gente pode citar na mão mesmo, o Substrata, que enxerga outros mundos virtuais, é o Webaverse, que já tem essa questão de visualizar avatar em VRM. Mas, por exemplo, se você cria um wearable dentro do CryptoVoxels, você não consegue transpor esse mesmo wearable para o Decentraland. Você teria que criar um novo NFT usando o smart contract do Decentraland para ele enxergar isso como wearable. Então, a gente está nessa fase, essa aliança, né, a Open Metaverse Alliance for Web3, é justamente para isso. Para esses mundos virtuais é o primeiro momento, e isso aconteceu tem poucos meses, é o primeiro momento que esses mundos virtuais criaram uma conexão, criaram uma comunicação para poder, de fato, criar essa interoperabilidade. Então, é algo que a comunidade já estava ali puxando bronca, eles estão agora, de fato, entendendo como fazer isso. Eu posso só colocar uma coisa, porque eu lembrei do Jim, que é um dessas figuras por trás do Webaverse. Ele já fez um projeto que era muito interessante. Ele já estava tentando endereçar esses problemas de interoperabilidade, e como o NFT é uma chave que desbloqueia acesso a outras coisas, ele fez uns modelos 3D, né? Que quando você comprava o NFT, que era só o JPEG, ele te dava acesso a um site, só quem tem aquele JPEG tem um site, aí você podia baixar. Baixa o modelo para o CryptoVoxel, baixa o modelo para o Decentraland. Então, assim, Exato. daria para fazer algo na Tezos nesse sentido, que é um jeitinho brasileiro, mas já é uma forma de usar a tecnologia do NFT como essa chave de acesso que você dá direito à pessoa a fazer o download e ela mesma coloca lá naquele outro metaverso, né? Isso já foi feito. Sim. Aí pode baixar para todos os metaversos. Mas isso é uma coisa que a gente quer resolver para os próximos anos, né? Mas é uma solução para agora, daria para fazer esse esquema, né? Sim, exato. São soluções alternativas, né? Não é algo oficial. Eu vou dar um exemplo aqui, o Decentraland está começando a testar o que eles chamam de linked wearables, wearables linkáveis.
é um NFT, vamos supor, eu criar um NFT de arte, e dentro do metadado desse NFT de arte tem um arquivo que seria um wearable que o Decentraland visualiza. Então, a gente acredita que eles estão testando isso agora. Então, a gente acredita que vai ser dessa forma. Eu vou ter um NFT, dentro do metadado do NFT vai ter um wearable que ele interpreta o Decentraland, um outro que o CryptoVox interpreta como wearable, o outro que o Substrato interpreta como wearable, e aí o mesmo NFT ter várias saídas para mundos virtuais e esses mundos virtuais enxergarem esse NFT com metadados de wearables, entendeu? Então, isso é uma das soluções que a gente acredita que vai acontecer num futuro bem próximo. O próprio Mark Zuckerberg, ele veio com uma ideia muito louca num podcast que eu vi, que eu achei muito interessante. Então, dá para ver também que a Meta tem ambições poderosas assim, para o futuro. Que ele falou, se você compra uma roupinha, mas e se o seu avatar é um robô ou é um dragão gigantesco? Essa roupinha vai ter que ter uma inteligência ali, o smart wearable, dela se adaptar de acordo com o seu corpo no metaverso, que pode ser de um animal, de um bicho fantástico, né? Então, acho que tem muita coisa pela frente. Aí, voltando a outra pergunta ali, Otis, e Do aluguel de wearables. Aluguel de wearables ou wearables efêmeros, né? E o formato do Decentraland, né? Então, aluguel de wearables, confesso que eu nunca vi esse sistema. A gente já viu aluguel de terrenos, né? Então, existem smart contracts que você aluga terrenos, mas alugar wearables eu nunca vi. Você consegue doar um wearable, né? Tipo giveaway, mandar para alguém de presente. E as principais plataformas, por exemplo, do Decentraland mesmo, quando você entra lá, eles já te dão uma gama de wearables gratuitos, que não são nem NFTs, e você já consegue vestir seu avatar assim de forma rápida, né? O CryptoVoxels, quando você loga, você pode dar um claim, né? Você pode requisitar um wearable de graça. Então, eles te randomizam dentro de uma coleção e eles te mandam um wearable de graça. Então, tem algumas formas assim de você já usar wearables na prática, no primeiro momento, mas um sistema de aluguel de wearables, eu particularmente não conheço. Seria interessante isso aí, uma boa visão. Eu lembro que no casamento da Rita Wu, os programadores colocaram... A roupa dela era especial, né? E quando a gente entrava na festa, o nosso avatar começava a dançar sozinho, várias danças que não tem no Decentraland. Então, acho que o Decentraland tem algum esquema que você pode botar no terreno um modificador, né? Que, sei lá, de repente a pessoa clica e muda a roupa dela. Então, acho que isso daria para fazer a nível de terreno, né? Porque você, quando tem um terreno, você pode programar ele do jeito que você quiser. Talvez é uma coisa que dê para fazer em alguns metaversos. Total. Aí, olha só, Otis, perguntas aqui no Twitch. Eu ouso dizer que o metaverso abriu portas que estavam fechadas com as redes Zuckerbergianas. Foi mais uma observação, né? Agora, um comentário aqui do Alchemist Gus. Ano passado eu estava desempregado, sem auxílio, e tive o privilégio de conhecer esse mundo que me abriu muitas oportunidades. E agora estou trabalhando com isso em tempo integral. Então, o trabalho no metaverso já é uma realidade de hoje, não é? E vendo também o Otis e Fabuema, né? E tudo que a gente está fazendo com o museu, isso já é uma realidade também. E aí estão falando coisas assim sobre, será que o que aconteceu com as redes sociais, que todo mundo virou um zumbi dos feeds, né, das redes sociais, será que isso vai acontecer com o metaverso também, como era no Jogador Número 1, que o mundo caótico, parecido com o mundo que a gente tem hoje, né, mudanças climáticas e tudo mais, e as pessoas colocando um óculos para fugir dessa realidade? Como é que você vê isso, Otis? Então, para mim, metaverso não veio para substituir a nossa vida, e sim para complementar. Então, da mesma forma que o celular hoje trouxe, sim, alguns pontos negativos, mas com o celular a gente pode estar aqui nessa reunião trocando ideia. Eu posso ligar para minha irmã que mora em outro país. Eu posso conversar com pessoas que não teriam acesso fisicamente. Então, assim, para mim é inegável o quão o celular foi benéfico para a humanidade. E, claro, tem seus pontos negativos. Metaverso também vai ter seus pontos negativos, mas, na minha visão,
muito mais a agregar, são muito mais pontos positivos do que negativos. E eu repito, o metaverso não veio para substituir a nossa vida, veio para complementar a nossa vida. Acho que é importante ter isso na cabeça. Essa é a minha resposta. Pô, muito legal. Eu lembrei, inclusive, eu estava falando com o Otis antes da gente começar aqui, que ontem eu estava assistindo um trecho da entrevista do John Carmack, que é o criador do Doom, do Quake, e ele falou que na década de 90, quando ele fez esses jogos super populares, o livro Snow Crash é o livro que essa geração que criou esses videogames todos leram e se inspiraram, né? Então, eu vejo que o metaverso é uma coisa que está voltando. Então, é muito importante ouvir esse pessoal que já está na indústria, né, de videogames há muito tempo. E ele falou uma coisa incrível, que eu estava até comentando com o Otis, que ele vê que os jogos já trazem muitas respostas, né? O Minecraft, o Roblox, eles já são esses universos criados pelos usuários e eles bombaram por causa disso, né? Eles são super bem-sucedidos por causa disso. A outra coisa que eu achei interessante que ele trouxe é essa questão de todo mundo... na verdade, não todo mundo, mas eu já vi muitas críticas ao metaverso sobre isso, né? Já é ruim o que a gente tem com o celular, pô, vai vir mais uma coisa, a gente cheio de problema do lado de fora e as pessoas vão ficar alienadas, mas ele vê por uma perspectiva que, assim, pô, se a pessoa tem uma vida difícil e o minutinho que ela tem num jogo, seja no celular, seja na realidade virtual, aquilo já é um alívio para ela ou já faz a vida dela melhor, aquilo já tem a sua função, né, positiva na vida dela, né? Então, eu Total. também acredito que o metaverso não vai ser essa substituição, mas ela muitas vezes pode ser justamente uma coisa que ela pode, inclusive, ter um trabalho ali no virtual, né? E como no livro do Snow Crash, o cara ele tem um trabalho na vida real que não é lá essas coisas, mas no metaverso o cara é um herói, o cara tem uma utilidade, está enfrentando os maiores desafios para o bem da humanidade, né? Sim. E, por exemplo, num exemplo aqui, universidades em metaversos, você poder estar dentro da sua casa e você ter aula com os melhores professores do mundo dentro de um mundo virtual. Então, essas tecnologias, elas vão, sim, melhorar a nossa condição de vida. Sabe? É o que eu falei, o metaverso mudou a minha vida como artista, sabe? Foi o primeiro momento que eu pude ter uma galeria minha. Isso, para mim, é incrível. Isso já mudou a minha vida. Então, vão, sim, ter alguns pontos negativos, mas é muito mais positivo. Eu realmente vejo dessa forma, assim. E eu acredito que é uma tecnologia tão grande que é impossível ignorar ela, né? Talvez ignorar metaverso hoje é igual ignorar a internet nos anos 90, não tem como, sabe? Então, daqui a 10, 15 anos, você vai estar no seu trabalho e vai ter uma pessoa com realidade virtual do teu lado. E é assim que vai funcionar. A gente tem que abraçar essas tecnologias, sabe? Não, e levantando aqui, ó, uma pergunta do Twitch, a Jéssica colocou: onde posso fazer um curso para começar a trabalhar com metaverso? Por onde começar? A Shima já respondeu ela, exatamente. Essa é a nossa proposta aqui no SESC. Lembrando que o espaço aqui do SESC é incrível. O SESC tem mais de 5 óculos de realidade virtual. Então, tudo isso que o Otis mostrou, né, de trabalhar com óculos Quest, realidade virtual, já é possível de fazer aqui. E nas oficinas que a gente trouxe, a ideia é justamente essa. É a alfabetização desses proto-metaversos, mas que eles já dão dicas do que está vindo por aí, né? Eu acho que é mais importante da gente saber o que vai ser daqui a 5 anos, a gente já está aprendendo quais são as coisas mais legais, né? Fazendo até um parênteses aqui, de todas as plataformas que o Otis mostrou e fazer o convite para vocês visitarem o museu, mas as pessoas têm que lembrar também que o metaverso não é um jogo que você só entra como usuário. Isso que o Otis falou muito, né, do mundo criado pelos usuários, e é por isso que a gente está lá no CryptoVoxel. O CryptoVoxel é uma das ferramentas que a gente mais gosta, porque eles focaram na criação dentro do mundo. E da mesma forma que na pandemia a gente começou a usar mais o Google Docs, as ferramentas de colaboração, né, o Miro, o Figma para design. Pô, quando acessei a primeira vez o CryptoVoxel, o Otis me ensinou lá o beabá do CryptoVoxel, eu fiquei de cara, porque foi a primeira vez que eu vi um 3D colaborativo e ali fez todo sentido e eu não estava mais me importando se o gráfico era de PlayStation 1,
se era de Minecraft. Só o fato de ter várias pessoas no mesmo ambiente, construindo e colocando coisas no espaço 3D, aquilo dali já me convenceu de que isso é revolucionário. E que a gente está voltando para essa internet das experiências. Esses são os novos sítios eletrônicos, né? Mas vou abrir aqui agora para quem quiser no Zoom fazer pergunta diretamente, levantar alguma questão. Acho que a gente ainda tem uns 15 minutos, né? Tem mais uma pergunta do Arthur? Se o Arthur quiser fazer pessoalmente, fica à vontade. Boa noite, Ortiz. Boa noite, todo mundo. Salve. Boa conversa. Adorei toda a explanação. Você foi muito amplo na ideia. Obrigado. Gostei. E uma coisa que eu fico me instigando, assim, porque os softwares e as plataformas que nós temos, eles priorizam a visão e a audição, né? Eu queria saber se vocês acham que ainda vai chegar a superar esses limites desses sentidos, assim, a ir para outras fronteiras. Bom, posso dar o exemplo do VRChat, que você já consegue pegar elementos lá, né? Você consegue sentir o elemento, sentir de uma forma porque tu tá vendo ele aqui, você pega um cubo e você joga na outra pessoa, por exemplo. E tem as haptic gloves, né? Haptic gloves, que é você vestir uma luva, e essa luva é cheia de sensores e ela é linkada ao teu VR e tudo mais. Então, se eu pego um cubo dentro do VRChat e eu estiver usando essa luva, eu vou fisicamente sentir esse cubo na minha mão com esse sensor da luva. Então, tem esse sentido, né, de você conseguir tocar nas coisas. E acho que o sentido mais difícil da gente reproduzir, com certeza, é o paladar, né? Eu já vi um vídeo muito experimental que era um tubo saindo assim, e quando a pessoa tipo, pegava um hambúrguer, esse tubo meio que se tiravam, jogavam tipo um ketchup na língua da pessoa, mas é algo completamente experimental, né? Não se tem isso em prática ainda. Então, talvez o sentido mais difícil de reproduzir seja o paladar, mas a audição, visão, o tato já estão aí presentes de várias formas. O Kertz trouxe uma questão aqui, falou que a palestra foi muito show, mas ele ficou com uma dúvida. Se alguém faz um drop de um NFT em Ethereum, se ele pode levar para os metaversos, se os metaversos existem na blockchain Ethereum. Aí eu falei para ele que a maioria são da blockchain Ethereum, né? Isso. O mais difícil por exemplo, eu posso... Não, vai que vai, Marcos, pode falar. Não, o mais difícil são os NFTs de outras blockchains, né? Que Exato. a concentração de metaverso está mais na Ethereum mesmo. Mas eu posso criar um NFT hoje na rede Ethereum e esse mesmo NFT eu vou visualizar no OnCyber, vou visualizar no Substrato, no CryptoVox, no Decentraland. Então, a Ethereum hoje é a base, né? A grande mãe dos NFTs. Quer colocar alguma coisa, Ana? Bom, então, pessoal, deixar mais um tempinho para quem quiser levantar mais uma pergunta. O pessoal do Twitch também. Eu perguntei, o pessoal aqui no presencial já curtiu bastante, mas ninguém tem nenhuma pergunta, por enquanto. Eu ia falar aqui de uma coisa que já adiantando, né, da próxima oficina que vai ter, quem estiver aqui, que for participar da criação, seria muito legal se vocês baixassem um software chamado Mágica Voxel. Isso vai adiantar muito o processo da próxima aula, para vocês não terem que ficar baixando em casa e demorar. Ele é muito levinho, esse programa, e é o programa que eu e o Otis e outros arquitetos utilizam para criar as roupas, os móveis, as casas. Então, quem estiver já pensando e quiser também dar já uma mexida, porque ele é muito instintivo, né? Ele é muito fácil, é como se fosse um brinquedo que você monta quadradinhos em cima do outro e eles junto a gente consegue transformar em assets ou NFTs e colocar dentro desse mundo CryptoVoxel, né? Que é o que a gente vai utilizar muito.
Então, quem já puder baixar é o Mágica Voxel, né? É o Mágica Voxel. Mágica Voxel é um software open source que a gente vai usar na oficina do Fábio Ema, que acabou de falar agora. Ele é um alguma software open versão? source. Tem alguma versão que Baixa, recomenda? baixa a última versão sem ser a beta, né? A versão mais oficial, assim, a mais atualizada. O legal do Magicavox é que, além dele ser open source e código aberto, ele também é portátil. Você nem instala o software. Ele é um exe que já roda nativo. Então, super levinho e é bem várias mecânicas maneiras. É como se fosse o jardim de infância do metaverso, né? Vocês vão entrar no jardim de infância, eu vou ensinar vocês beabá. Quando vocês dominarem isso, aí vocês vão poder evoluir para alguns. Se você tiver o interesse, eu gosto dessa estética do cubo, né? Ela vamos chamar de retrô, é coisa que lembra os pixels, né? E a maioria da comunidade do mundo gosta mais dessa linguagem. Mas se você quiser evoluir para uma coisa hiperrealista, você já vai ter passado pelo jardim de infância e vai para um outro software, que é o Blender, uma coisa mais complexa, né? É o Maya. E aí você vai poder partir para o Decentraland, partir para outros que são mais esteticamente bonitinhos, né? Mas de que eles têm as limitações deles, né? O CryptoVoxels, ele é praticamente ilimitado da criatividade. Você não tem limites ali para criar. E o Decentraland, você já é limitado. Você tem um número de pacotes de dados para você construir. Então, quando você começa a construir, começa a ficar bonito, aí do nada o Decentraland fala: você atingiu seu limite, acabou, fecha a tampa. Então, isso para mim, é muito frustrante, né? Então, o CryptoVoxels, a gente não tem esse problema. Não tem limite de vídeo, de JPEG, de Wearable, e a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Então, é muito legal a gente começar por aí, né? Aí, Otis, o que você acha da gente puxar agora aquela nossa selfie lá no distrito, aproveitar? Eu acabei de ver aqui o tweet, a gente não está entrando mais na tela, está só o seu último slide, mas aí vamos aproveitar então para a gente entrar lá no distrito e tirar aquela nossa selfie. E aí, Vamos sim. pessoal, quem quiser, pode compartilhar aí, Otis, a tela do... E eu vou ter que entrar pelo meu celular, porque eu não vou conseguir logar o meu avatar aqui nessa máquina. Então vou compartilhar aqui minha tela. Compartilha. Deixa eu só abrir aqui. E aí, pessoal, é só vocês digitarem no navegador distrito.museu.xyz e vocês vão cair lá no nosso território do CryptoVoxels. E eu já vou compartilhar minha tela aqui para a gente fazer a nossa selfie, já que a gente está espalhado aqui remotamente e presencialmente. Bom, vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu voltar para o Zoom. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim. Ó, vou entrar aqui. Vou aproveitar até mostrar para vocês o site do museu, que agora a gente colocou um vídeo bonitão lá do Distrito XYZ, funcionando, né? Tem uma página do distrito, e aqui na página tem o link para vocês entrarem no metaverso, mas que é esse endereço, distrito.museu.xyz. E aí, quando você não tem uma carteira instalada no seu navegador, você tem que primeiro criar a sua carteira, né, a sua MetaMask. Eu já tenho a minha aqui. E aí eu vou ativar minha conta, vou fazer sign-in, e o grande barato da Web3, né, chamada Web3, é que você
faz sign-in com a sua identidade criptografada, que é a sua carteira. E aí, pô, quando você faz isso, você não precisa ter mais login e senha para cada site que você entra. Na Web3, a sua carteira é a sua identidade, é o seu certificado. E é por isso que os NFTs que você compra são posses suas, né? E qualquer metaverso que eu entre com a minha MetaMask é a minha identidade e você carrega os seus NFTs para dentro da plataforma. E aqui, quando você acessa o distrito.museu.xyz, cai aqui nas instruções e quando você aperta a tecla C, você já entra aqui com o seu avatar e o meu não é esse. Deixa eu botar meu avatar oficial. Esse Só um daqui é a detalhe aqui, zoeira. Esse daqui é pra o galera CEO que... do CryptoVoxel. Para a galera que ainda não tem uma MetaMask, uma carteira Web3, quando vocês entrarem no CryptoVoxel, vocês podem ali na direita e alterar o nome temporariamente. Então, para vocês baterem o print e ficar o nome de vocês, vocês podem ali na direita e trocar o nome. E aí, só um detalhe também, eu estou aqui rodando pelo meu celular CryptoVoxel. Então, olha o quão incrível é isso. É um mundo virtual 3D online funcionando na blockchain direto no celular. Demais. Ó, a Ana Cunha já está aqui, o Otis está aqui. Já tem o Cripto Samba está aqui também, está pelado, né? Mas tudo bem. Não deu tempo de vestir a sua roupa, o seu avatar. E aí, pô, vamos ver quem consegue tirar uma foto coletiva. Eu vou tentar aqui, ó. E ó, chegou mais uma galera, ó. Manu Tegus. Quem quiser pode entrar pelo celular também para bater a foto. Eu vou tirar aqui, ó. E como é que é a tecla aqui do print screen? O Windows Shift S rola? Pronto. Ah, rolou. Rola. Deixa eu fazer a minha dancinha também. E aí, quando você aperta a tecla G aqui no CryptoVoxel, você abre esse painel de emojis, é muito legal. Além de ter o chat de voz e tudo mais, você tem um painel de emojis, você tem todos esses gestos, né, que são as dancinhas. Então, eu acho isso muito legal, porque no fundo, o metaverso é a habilidade da gente estar em dois lugares ao mesmo tempo. A gente está aqui presencialmente, conversando, e o nosso avatar está ali dançando na festa. Ou você pode estar em vários metaversos ao mesmo tempo. A gente já fez muito isso, né? De estar com dois avatares ao mesmo tempo, um filmando e o outro dançando. Então, eu acho que vai muito por aí também a nossa habilidade de estar em muitos lugares ao mesmo tempo, né? Por que não? O metaverso serve para isso também. Deixa eu só voltar aqui para tirar mais um print screen. E que maneiro, ó, todo mundo entrou. Bom, então, pessoal, eu acho que vamos encerrar por aqui. Muito obrigado, Otis, pela aula tudo sobre o metaverso, tudo que nós gostaríamos de saber sobre o metaverso. Se quiser fazer as considerações finais, Otis, fica à vontade. Considerações finais. Como eu falei, metaverso não veio para substituir a nossa vida, né? Não é um replace, e sim para complementar. Tenham isso muito em mente. E praticamente qualquer profissão pode estar interagindo com esse novo mundo virtual. Então, é uma pesquisa, faça sua pesquisa, veja qual mundo virtual você está mais interessado em construir, em interagir, e vai que vai, mete bala, é um ecossistema para todos. Pô, é isso aí. Muito obrigado. Obrigado à presença de todos, online, presencial. Obrigado ao SESC pela realização aqui da Ocupação Metaverso, uma iniciativa muito legal, muito importante para a gente dividir tudo que a gente aprendeu aí ao longo desses anos, trazer para o público do Brasil todo, né? E a gente espera vocês na próxima aula do Otis, que vai ser aula mais mão na massa. Já aproveitem para criarem suas carteiras, preparem seus avatares para a gente passear no metaverso junto com o Otis, beleza?
Vou encerrar aqui nossa transmissão. Obrigado aí quem assistiu a gente pelo Twitch. E valeu, pessoal. Até a Valeu, próxima. galera. Satisfação. Obrigado, geral, que colou. Deixa eu fechar aqui a transmissão.